Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bellicast, esse quadro aqui da empresa onde a gente traz pessoas interessantes e relevantes, né, relacionadas ao mundo da animação, do cinema, das artes em geral. Eu sou Rubens Belli, fundador da empresa, e eu vou conduzir aqui um papo muito legal com o João Vinícius, que ele já é um formado agora em cinema, e o nosso papo aqui vai girar em torno de estudar cinema nos Estados Unidos, que foi a experiência que o João Vinícius teve, e a gente vai trazer pra galera aí. Eu vou lembrar aqui a galera que está nos assistindo para dar aquele like, se inscrever no canal, né? Compartilhar o vídeo, que ajuda a gente aí a se propagar pelas redes, né? Então, cara, bem-vindo aí, João Vinícius, ao nosso podcast. Muito bonito o estúdio, na real. Muito legal. A gente está muito feliz aí de te ter junto com a gente. A gente sempre começa pedindo para a pessoa falar um pouco sobre a sua vida pregressa ao tema principal, que tem a ver assim com a tua infância. Às vezes é interessante as pessoas entenderem como é que tu chegou num determinado ponto, né? Então, como é que foi a tua infância? O que te levou para esse caminho das artes, esse gosto? O que despertou esse gosto pelo cinema em ti, assim? Fechou? Eu tive muita sorte desde criança que meus pais são muito da arte, assim. Meu pai fez teatro há muito tempo, minha mãe também curte o negócio da arte, e minha família inteira, na verdade, é do teatro, então eu cresci visitando peças de teatro, e isso acabou me colocando nesse caminho de performance, assim. Meu pai é um cara muito performático também, então eu corri muito atrás desse caminho, e no começo da escola comecei a fazer teatro, me interessei pelo teatro, e teve um ano, a gente sabe, teatro de escola e tal, se todo ano tem uma peça, tu vai lá, faz o ensaio, faz a peça, acabou, troca de peça. E aí, num ano eu fui viajar, não consegui estar lá quando a galera estava ensaiando. Cheguei no teatro e a professora falou, cara, tu vai ter que sair porque tu não estava ensaiando com a gente, tu vai perder todo... Pegasse o trem andando já. Aí eu falei, putz, mas eu gosto tanto de teatro, não queria perder esse negócio todo. Aí ela falou, cara, então quer saber, vem comigo e senta do meu lado e faz assistência de direção aí. Que foi um negócio que ela inventou na hora para não me deixar jogado fora, porque eu era criança, não queria me magoar. Que idade? Cara, eu devia ter... uns 11, 12 talvez, por aí, 12, 13, talvez acho que tinha 13. E aí falei, beleza, sentei do lado dela e não fiz nada o ano inteiro, mas eu fiquei sentado observando ela trabalhar e eu falei, cara, é muito massa esse negócio de ficar por trás, assim. Porque na época eu achava o teatro divertido, mas ele era, no sistema de escola, ele era muito, você faz isso e terminou, né? Então tu vai lá, fica 2 horinhas ensaiando, vai pra casa, esquece, volta. E com esse negócio da direção, era tipo, puta, eu posso viver disso o tempo todo, ficava com isso na cabeça e tal. Aí quando chegou a hora de escolher um curso, eu pensei, cara, estudar teatro é legal, mas se eu tivesse a chance, assim, eu queria seguir uma parada mais técnica. Porque daí tu vai se apaixonando pelo fazer a coisa, sabe? Porque quando tu tá na escola é uma coisa tipo, eles te trazem essas oportunidades e tu pega o que eles te entregam. Mas aí quando eu fiz esse negócio de ser diretor meio de lado, junto com a minha professora na época, aí ganhei uma câmera do meu pai, aí foi tipo, putz, se eu gravar aqui meus amigos fazendo isso aqui, se eu escrever um negocinho, e de pouquinho tu vai construindo, sabe? E aí eu me apaixonei pelo por trás, assim, porque o difícil é que quando tu tá sabe só o raso do negócio da performance, tu não sabe tudo que vai por trás. E eu também na época não sabia, mas eu fui descobrindo que, pra eu estar lá lendo um roteiro, alguém tem que escrever esse roteiro, pra eu estar lá, sabe, iluminado, alguém tem que botar essa luz ali, tem que apontar a luz pra esse lado. Se a luz vier daqui é diferente se vier daqui, e tu vai pegando isso um pouquinho. E eu pensei, na época achava que eu sabia tudo, falei, eu vou lá, eu vou arrasar, e aí pelo menos foi um bom pontapé pra eu começar alguma coisa, sabe? Tu falou ali na época que tava na hora de escolher um curso e tal, isso seria o quê? Tipo, no término do ensino médio ou antes? O término do ensino médio foi quando eu fiz a escolha, assim, sabe? Sim. Mas eu sempre queria... Mas esse momento ali foi antes, no caso? Antes. São cursos extracurriculares. Exato, quando eu digo escolher curso, eu mais quero dizer realmente ir pra faculdade, né? Porque tem essa pressão quando tu tá no ensino médio, que é tipo, cara, o que tu vai fazer? Qual é o caminho e tal? E eu me formei no ensino médio numa escola que era bem, sabe, direito ou medicina. O negócio é direito, o negócio é medicina, e tu vai nesse um ou outro. Mas eu lembro muito bem de professores falando, tipo, cara, se tu não tá aqui pra fazer direito, eu não sei o que tu tá fazendo aqui, um papo desse. E desde criança eu sabia, desde a época do teatro, eu falava, cara, eu quero seguir esse negócio da arte, que eu acho o negócio da arte legal. E quando eu cheguei no ensino médio, esse negócio de, vou fazer esse negócio de arte que é legal,
começou a ser mais quero fazer esse negócio de arte porque eu acho que eu mando bem, acho que eu conseguiria arrumar uma profissão, conseguiria ter um dinheiro, conseguiria ver minha vida. Porque também é isso, né? Tipo, tu vai seguir uma carreira pra tu também conseguir sobreviver, né? Mas sempre foi esse negócio de tipo, cara, se tu seguir o teatro não vai dar certo, se tu seguir o cinema não vai dar certo, isso aí é coisa dos outros, sabe? Isso aí quem vai fazer cinema é coisa de americano, é coisa de quem tá em São Paulo, quem tá aqui não faz essas paradas. Então eu tive muita sorte, porque eu consegui ser mandado pra fora. E realmente lá a oportunidade é muito maior, mas eu sinto que se eu tivesse mais incentivo geral, sabe? Quando eu tava aqui, eu não precisaria tanto ter ido pra fora pra perceber que dá pra fazer essas coisas, sabe? Porque fica ensino médio inteiro fica essa pressão do tipo, meus amigos estão indo fazer engenharia, estão indo fazer advocacia, estão indo fazer contabilidade, e eu sei que eles vão ter alguma coisa. E aí eu tava naquele meio, não sei, vou fazer o que tiver pra fazer. Então é bom sair e voltar pra Blumenau agora sabendo, tipo, não, cara, tem uma carreira aí no audiovisual, no cinema, no teatro, na animação. Então, isso foi um pontapé que eu adoraria ter tido na época, sabe? Eu só fui fazer o que eu fui fazer porque eu era muito criança, então não tinha muito medo. E porque meus pais eram muito... empurravam pra frente mesmo, sabe? Porque meu pai, de novo, ele fez teatro há muito tempo, ele desistiu do teatro para fazer um trabalho mais rentável. Com TI, né? Exato. Mas então eles sabiam que, cara, vai fazer o que dá pra fazer, se não der, volta aí e a gente arruma alguma coisa. Então isso foi muita sorte que eu tive, assim, sabe? Mas... só para situar a galera que está assistindo aí, na verdade, a relação que a gente tem aqui com o João Vinícius é muito próxima, porque os pais do João Vinícius são o Marlon e a Silvana. Correto. Né, que, na verdade, eles apresentaram a Aline para a minha pessoa. Então, eles são meio que os responsáveis né, pela união aqui do Bela e da Aline, inclusive na Bela Studio. Perfeito. E o Marlon e a Silvana, na verdade, o João Vinícius aqui, eu conheço ele desde que ele estava na barriga, né? Da Silvana. Não lembro, mas é verdade. eu lembro muito de um caso engraçado, que a Aline também estava grávida na mesma época, e a gente foi assistir um filme... Gangues de Nova York. Exatamente, Gangues de Nova York. Se eu ouvi pouco. Nós fomos assistir o filme juntos, as duas grávidas, né, quase no final da gravidez. E Gangues de Nova York, pra quem não viu, é importante ver, é um filmaço. Mas assim, ele não é muito indicado para pessoas grávidas, muito sensíveis, né? Aí eu saí assim, né? Saí todo esquisito. Aí a pessoa sai desse jeito. Mas legal, e quando é que foi o momento, esse momento é isso, assim, como é que, é isso que eu quero fazer, eu posso fazer isso, assim, tal. Foi quando eu tive o meu primeiro grupo de amigos que falou, cara, vamos fazer isso aí. Que tipo, eu escrevi um roteirinho, tava fazendo nada em casa, entre tarefa e outra da escola, escrevi um roteirinho rápido, e aí liguei para um amigo e falei, cara, eu escrevi um negócio aqui, tu topa fazer comigo rapidão? Precisa de alguém pra ficar na câmera, que eu tenho que segurar a câmera. E aí consegui convencer um monte de amigo meu a falar, tipo, cara, vamos fazer isso aí. Aí a gente fez, e eu fiz o Problema na época, que foi o primeiro curta assim, que eu fiz com os amigos. Amigo meu, Caco, que foi o diretor de fotografia, tá na FAP agora também fazendo cinema, então a gente seguiu esse caminho meio juntos. Eu teria ido pra FAP se não tivesse ido pros Estados Unidos. O Problema tá no YouTube? Sim, dá pra assistir, eu fiz faz muito tempo, então ele já não é... Sim. Mas tá lá, tenho tatuado no braço e tudo aqui. Legal. Mas aí eu lembro de tá lá e falar, todos os meus amigos toparam fazer esse negócio, deve ser porque é legal mesmo. Aí a gente fez, e eu lembro de terminar, editar e tal, e mostrar pra galera, e todo mundo falar, tipo, que legal, cara, ficou bonito, ficou legal. E, a galera mais velha falando, legal, que massa. Teve um incentivo, assim, sabe? Então foi ali que eu percebi, tipo, cara, juntar a galera é legal, fazer essa parada é legal. E claro, ter o filme pronto foi muito legal, e ter o reconhecimento das pessoas. Mas eu acho que foi no momento em que eu tava numa sala, assim, com um bando de amigo meu, que ninguém era do cinema, ninguém que era do teatro, tirando o Caco e tal, todo mundo que era meio da vida, assim. Só que todo mundo tava ali pra mesma coisa. Tipo, vamos fazer cinema, vamos se divertir. Nem era fazer cinema na época, né? Sim. Vamos fazer esse videozinho aqui. Então eu acho que foi nesses momentos de, dá pra tu juntar uma galera, dá pra todo mundo fazer a mesma coisa junto, que eu percebi, cara, eu quero fazer isso aí mesmo, de ficar juntando gente pra inventar umas ideias
e ver minha vida nisso, sabe? Porque o legal disso é que o cinema, ele é meio que... Ele tem a proposta da diversão, né, cara? Então ele acaba a forma mais natural dele, pra mim, eu acho que é o se divertir fazendo, claro. Né? Inclusive o Fabelmans, né, o filme do Spielberg, da história do Spielberg, é muito legal porque mostra muito isso, né? Quando ele começou também... E também juntando os amigos, todo mundo se divertindo ali pra fazer uma brincadeira. É legal porque até hoje, assim, hoje em dia, depois da faculdade e tal, os nossos filmes ficam um pouco maiores, né? Então tem mais equipamento, tem mais tempo, tem mais dinheiro envolvido, então a coisa vai ficando menos... tem mais responsabilidade, vai expectativa. ficando mais adulto, né? Só que ao mesmo tempo ainda é muito divertido, sabe? Sim. Tipo, a gente tem tanta foto, a gente fala na faculdade lá, falava, né? Que... a parte mais importante do cinema é a pessoa que tira foto de BTS, sabe? Por trás das câmeras, assim. Porque é a pessoa que depois nos mostra como a gente se divertiu, sabe? Porque daí tu tem vídeo da gente, jogando coisa pra cima, a gente correndo, a gente rindo pra caramba. E te ajuda a perceber que, aquele filme videozinho que eu fazia com meus amigos na época da escola, aquela emoção ainda tá aqui, sabe? Do tipo, eu ainda gosto muito de chegar e de abraçar todo mundo, dar bom dia, tomar nosso café e se divertir um pouco. Porque, querendo ou não, cara, se tu para pra olhar pro cinema, ele é uma coisa muito boba, assim, sabe? No set. É tipo um monte de gente fingindo uma coisa, tu tá gravando ali, sabe? É uma repetição. Isso acaba sendo, se tu para pra realmente perceber o que tu tá fazendo, é uma coisa bem infantil, de uma forma muito positiva, sabe? Tipo, tu se permite fazer várias coisas que tu, no mundo adulto, não se permitiria, sabe? Viver nesse mundo fantástico. Até quando a história é mais pesada, é uma coisa que requer mais concentração, assim. Mesmo assim, tu tá se permitindo viver num mundo falso, com pessoas, né, que são inventadas por uma história que tu criou ou que todo mundo tá criando junto. Então ainda é uma coisa que é um privilégio absurdo, sabe? Tipo, cara, eu consigo viver nessa brincadeira pra sempre, sabe? Isso é muito legal. E assim, a galera que vai entender como é a produção de cinema percebe... Nossa, que é drasticamente diferente do teatro, né? Porque o teatro, ele é linear e ele tem um tipo de dinâmica, né? Sim. E o cinema tem completamente outro, porque o cinema você vai editar, você vai quebrar em cenas, a galera tem que fazer 4, 5, 10 vezes a mesma cena, né? A mesma ação. O cinema demora, né? Esse que acho que é a questão maior, velho, é que... De novo, quando eu entrei na faculdade, pra mim o cinema era um braço do teatro, sabe? Eu vim do teatro... Então eu vou filmar minha peça de teatro e vou fazer uma coisa mais assim. E tu chega na faculdade, no começo do curso eu falei, cara, eu vou largar isso aqui porque eu quero voltar pro teatro. Tanto que eu arrumei um minor em estudos teatrais porque eu falei, cara, eu tenho que estar no teatro porque eu sinto falta desse imediatismo do público, sabe? De estar ali e a galera reagir contigo, as falhas, os acertos e tal. E no cinema, com todo o amor e carinho, o cinema ele é chato, né? Sim, Você fazer um filme é um processo... que é muito divertido, mas também é muito repetitivo, sabe? Então tu faz a mesma cena várias vezes, e não só, tipo, se tu tá vendo um filme e tem um diálogo entre duas pessoas, e tu tem, o plano nesse cara, tu tem o plano aberto, tu tem o plano fechado, é tudo tu fazendo a mesma cena várias vezes, de vários ângulos. Então, cara, ser um ator de cinema é complicado, assim, eu trabalho com os atores lá, e o processo mais difícil do diretor, pelo menos o meu, quando eu dirijo atores lá, o meu foco é garantir que eles estão ali, sabe? Porque pra tu virar repetição é assim, né? E aí quando a história é um pouco mais intensa ou requer um pouco mais de atenção dos atores, é difícil tu manter o cara focado. Porque, tu já fez esse diálogo aqui, faz de novo. Aí faz de novo. Aí corta, aí me dá 45 minutos pra eu mexer tudo, aí faz de novo. Eu acho que uma das características mais importantes do ator de cinema é a resiliência, né? Porque... Eu tava vendo ontem um vídeo do Gaveta, quem não conhece, tem que olhar o canal do Gaveta, porque é fantástico, cara. E aí ele tava falando justamente sobre a produção, né? E, cara, 95% do tempo do ator num set de filmagem é tempo parado. Então, assim, fazendo nada, assim. Então ele vai lá, faz aqueles, 5 segundos do que ele tem que fazer, aí corta, beleza, vamos mudar a câmera, vamos mudar a iluminação, aí o cara sai, aí 30 minutos depois ele volta, faz de novo aqueles 5 segundos. Né? E o mais difícil é que são 90% do tempo fazendo nada, mas os outros 10% fazendo uma coisa extremamente intensa, né? Exato. Que a gente tava gravando o meu curta agora, que tá pra sair o Soldiers, que o meu curso, é meio que o meu curta de final de faculdade lá nos Estados Unidos, e tinha uma cena de perseguição
policial perseguindo o cara, eles chegam e no final tem uma cena super intensa deles meio bom e mal e feio, sabe? Se encarando, assim, um negócio meio velho oeste. E era isso, e os atores, pô, vamos organizar aqui a câmera, vamos fazer, botar a luz, botar lá. E o cara sentado, tendo que se manter ali, porque ele sabe que quando eu falar vamos lá, o cara vai ter que correr, sabe, uma maratona, aí para e faz de novo, sabe? Então, putz, eu lembro que o Luiz, que era o ator que tava com a gente lá no Soldiers, ele tinha o roteiro dele todo bonitinho assim, aberto, né? Tinha um binderzinho, com várias notas, coisas que ele escrevia, e ele me mostrou que a forma dele se manter conectado com o personagem, ele desenhava no roteiro. Então ele falava, tipo, ó, se nessa cena aqui eu tô sentado no bar, e eu sei que a câmera vai estar ali, e vai mostrar esse lado, né? Eu desenho o que eu acho que vai estar do outro lado, onde a câmera tá, e aí eu fico sentado e eu olhava pra ele assim, ele ficava sentado com o fone de ouvido dele, encarando o desenho que ele tinha feito, e falando, tipo, ó, porque daí eu tô nesse espaço, porque daí eu tô olhando pra esse momento, sabe? Então, tipo, tu olha pela janela, ele desenhava a janela, desenhava o que tá do outro lado da janela, as casas e tal. Ele falava, cara, eu só preciso disso pra eu conseguir ver onde é que eu tô, sabe? Então isso é muito legal porque também mostra que até coisas que são iguais, que são parecidas no audiovisual, né? Que é, o teatro e o cinema tem atores, e atores atuam, mas até isso é muito diferente de um lado pro outro, sabe? Então se tu é uma pessoa que gosta de atuar uma coisa mais ali, uma coisa mais na experimentação, uma coisa mais no, sabe, no corpo, no físico, que tá com o público, nesse contato, o teatro é muito bom pra ti, mas tu é uma pessoa que gosta de estudar mais os personagens, não que no teatro não tenha, né? Mas estudar mais a esse ponto do tipo, cara, eu vou ficar sentado, matando o tempo, pensando, e cara, a mesma fala várias e várias vezes, que eu vou ter que fazer várias e várias vezes. O cinema também te fornece isso, sabe? E pra direção é a mesma coisa, pra fotografia é a mesma coisa, pra iluminação, sabe? É muito massa tu sair do espaço do teatro, chegar no cinema e perceber como é tudo muito diferente, mas ao mesmo tempo eles se caminham e se conectam, o que é muito massa, sabe? E pra mim foi um mundo novo, assim, cara. Estourou minha cabeça ver que tinha muito mais coisa por trás do que eu conhecia, sabe? Eu admiro muito, assim, cara, atores que conseguem fazer isso, inclusive com a expressão corporal, porque o que acontece muito, cara, o fogo quando a gente começa a estudar isso, entender como é que é feito, que aí você percebe aquele negócio, aquela coisinha de continuidade que fica te incomodando, né? Então, por exemplo, todo mundo vê filme e vai lá, plano e contra plano, né? Plano e contra plano, plano e contra plano. Esses planos e contra planos, na verdade, esse plano, ele é todo gravado uma vez com a câmera aqui. Aí os caras mudam as coisas lá e tal, aí gravam o outro plano, todo gravado com uma pessoa aqui. E a cena se repete. Né? Só que no cinema, na edição, o que acontece? Às vezes o cara tá baixado assim, né? E ele fala, e aí corta pro outro, só que o outro tá me vendo, só que aí eu não tô mais assim. Aí quando corta pro outro, o outro cara... por outro cara, tipo, aí eu já tô assim, sabe? Sim. Então vocês vê que quebrou a continuidade, assim, né? Tipo, quando os dois atores aparecem em quadro, é terrível isso. Mas é engraçado que esse é um trabalho que eu gosto de fazer muito, porque, de novo, muito engraçado como no cinema tem um cargo pra tudo, né? E é complicado porque eu aprendo tudo isso em inglês por causa da faculdade, então eu volto pra cá falar de cinema no Brasil e os nomes eles me escapam, ou eu traduzo eles ao pé da letra. Não sei se é o nome que a galera chama aqui, mas nos Estados Unidos que a gente chama de script supervisor, né, que é o supervisor de roteiro. É uma coisa que eu faço muito lá, em outros sets que não são sets que eu tô dirigindo ou que eu tô produzindo, eu faço supervisão de roteiro bastante. E o trabalho do supervisor de roteiro, do script supervisor, é esse, sabe? É tu assistir o filme, tu ficar de olho no roteiro, tu ficar de olho no que está sendo gravado. E ver também a expressão corporal do fala, ator. Tipo, pô, esse cara tava agachado antes. Ou tipo, eu fui gravar um filme lá na faculdade e eu era o supervisor de roteiro e era uma cena de janta. Cara, uma mesa gigante, tinha 9 pessoas jantando e a gente gravou o ângulo de cada uma delas. E a gente gravou vários ângulos que a gente chama de two shot, né, que mostra 2 pessoas, vários de dirty e de clean, que é com a galera na frente da câmera, assim, na frente da câmera. E o meu trabalho era, cara, tem que garantir que todos eles estão comendo na mesma fala, eles estão, sabe, pegando o prato na mesma fala. Então é um trabalho árduo também de continuidade, que também tu não pode deixar que esse medo pela continuidade estrague a performance, né? Então o que eu falei com a diretora foi, tipo, cara, se a gente conseguir fazer um ensaiozinho, tipo, cara, esse cara aqui vai comer nessa cena, esse cara vai comer nessa fala, e se ele errava esse kill assim, eu anotava, não comeu nessa fala, mas deixa pra frente, porque também o editor consegue contornar, e também muitas vezes, isso varia de edição pra edição, diretor de diretor, mas às vezes o que importa mais é a performance, se o cara tava comendo numa e não comendo na outra. Tipo, eu assisti Queer
esses dias agora, que é o novo filme do Luca Guadagnino, acho que o cara é gênio. E no Queer tem uma cena que é muito emblemática disso, que eles têm uma conversa séria, assim, e um personagem tá comendo um espetinho. E tu vê que sempre que corta pro outro cara, o espetinho dele tá menor e volta pra ele, o espetinho tá gigante. E fica cortando. E acho que eu vi o Luca falando sobre isso, sobre como, cara, o foco da cena não é esse. Exato. O foco da cena é os caras trocando ideia. Então, é tu aprender também a decidir, cara, o que vale mais a pena aqui. Sim. Tem as regrinhas de edição, sabe? Que é emoção, história, blá, blá, blá. Então isso é, sei lá, muita coisa pra falar o tempo todo no cinema. Até porque esse exemplo que eu dei aí, na verdade, nem é a questão do ator que vai entrar em fala, né? Mas por exemplo, a câmera tava em mim aqui, eu falei um negócio, tá, tava te mostrando também. Aí corta pra ti, mas eu tô em quadro aqui, sim. Só que em vez de me mostrar assim, me mostra assim, por exemplo. E aí começa a falar, mas assim, o foco tá na tua fala, né? Claro. Então, na verdade, 90%, acredito eu, que das pessoas que vão assistir o filme não vão se tocar dessas coisinhas. Mas é bom ficar percebendo essas coisinhas também, né? Que o problema é quando a gente começa a entrar nesse mundo, a gente começa... Meu pai fala que ele nunca vai cursar cinema, porque o problema de cursar cinema é que tu para de gostar de cinema. Pois é. Não sei se é verdade, mas tu acaba... Gostar é bem pesado. Tu acaba gostando de coisas diferentes, sabe? Tu acaba assistindo filmes por outros motivos, então... Porque pra mim, hoje em dia, o cinema é isso que eu acho muito legal da faculdade. O cinema pra mim é muito menos só a história que está sendo contada e mais a forma como está sendo contada, sabe? Isso a gente já conversou várias vezes sobre como a animação... A gente estava conversando sobre isso quando eu estava na Belle anos atrás. Que é, por que essa história é em animação? Por que essa história está em peça de teatro? Por que essa história está no cinema? O que cada um desses meios traz para a história, sabe? E como a parte mais legal de estudar cinema é que tu acaba aprendendo o que o cinema pode fazer, sabe? Então não é só aponta a câmera e conta. Essa câmera apontada está dizendo o quê? Qual que é o caminho dessa câmera? Sabe? Qual que é a lente? Qual que é a iluminação? Qual que é... Por que a gente está filmando desse jeito? Sabe? Se a tua história é sobre, cara, um grupo de pessoas que são contra o sistema, que estão aqui querendo, sabe, derrubar o capitalismo, alguma coisa assim, por que tu vai filmar essa história com plano contra plano, sabe? Planinho americano. Por quê? Tu tá fazendo um filme completamente quadrado sobre personagens que não são quadrados. Então tu perdeu tua história ali. Sabe? Teu filme não diz nada. Sabe? Então era melhor tu escrever um livro. Então é muito interessante tu começar a perceber isso também, sabe? Então hoje eu assisto o filme não só pela história que ele vai me contar, eu adoro a história, eu escrevo pra caramba, mas como ele vai me contar essa história, sabe? Como é que ele vai usar os meios do cinema pra me passar isso muito mais do que só, eu entendi, mas como é que ele vai falar, eu vou sair da sala e falar, caraca, eu senti essa pegada. Exatamente, porque cada meio ele tem um tipo de narrativa específica que ele pode entregar muito mais. Isso é importante a galera perceber aí, né? Tipo, o cinema ele tem muitas possibilidades narrativas, assim como os quadrinhos tem outras possibilidades narrativas, assim como a literatura tem outras possibilidades narrativas, né? E elas são mundos completamente diferentes e às vezes a mesma história ela pode ser contada em meios diferentes e assim, cada meio ele vai te criar uma experiência diferente justamente pela característica dele, né? A literatura, principalmente, você consegue entrar dentro da cabeça dos personagens, é algo fantástico, assim. Quem leu Game of Thrones né, consegue, tipo, você tem uma cena lá do personagem que você está acompanhando que ele está pensando por dentro. Sim, é um sonho, né? O que na tela é muito difícil, né? É mais difícil, e eu acho que o sonho de todo roteirista é o livro, né, cara? Porque daí tu tá lá dentro do personagem, enquanto tu vai chega no teatro, aí é mais fala, então é mais o que ele tá falando. Chega no cinema, é como que eu tô observando isso tudo, sabe? Então tu conhecer esses meios é muito importante, porque daí tu consegue fazer jus ao que eles têm pra te propor, sabe? Porque não é como se não desse como. Se não desse como tu fazer como fizeram como o Zack Snyder fez no Watchmen, que tu pega o quadrinho e tu recria o quadrinho quadro por quadro e vai lá e mantém o filme. Dá pra fazer, mas eu acho que teria formas melhores de se fazer, sabe? Se tu usar o meio que tu tá se propondo a usar da forma como ele foi feito pra ser usado, da forma como ele funciona melhor. Na verdade, porque eu não acredito que foi feito pra ser usado desse jeito, mas existem formas que funcionam melhor pro meio, sabe? E isso é uma coisa que tu para de estudar só, eu gosto muito desse filme, e tu começa a estudar mais, tipo, cara, que eu gosto muito dessa parada toda, sabe? Desse processo
Dessa forma de se contar uma história, essa forma de se criar. E até o teatro também, né, cara? Claro. O teatro é uma outra dinâmica. Outra dinâmica então, por exemplo, tem diferente. o Fantasma da Ópera, que eu vi a peça, né, a produção teatral, e tem filme, então são coisas bem diferentes. Assim. É uma outra experiência. Até o próprio Auto da Compadecida, que saiu 2 agora, né? Tu vê o Auto da Compadecida no teatro, a peça, que também é bem diferente do roteiro e tudo, mas é uma outra experiência de tu assistir o Auto da Compadecida no cinema, que também é maravilhoso. Mas são conversas diferentes, né, cara? Tá falando línguas diferentes. Essa que é a coisa. Como eu vivo em inglês lá e vivo em português aqui, essa é outra coisa. Eu consigo ter a mesma conversa contigo em português, vou ter exatamente a mesma conversa com alguém lá em inglês, mas eu tive conversas completamente diferentes, porque a forma como tu se comunica muda quem você é, né, cara? O código muda. Exato. Então, falando um pouquinho aqui sobre o nosso assunto aqui, que é estudar cinema nos Estados Unidos, né? O que é preciso para estudar no cinema? Como é que tu conseguiu entrar numa faculdade de cinema lá nos Estados Unidos? De entrar na faculdade mesmo. Cara... Ou o que te ajudou, as experiências e tal. Assim, já que tu tocou também no assunto da passada, né? O João Vinícius teve uma passada aqui pelo estúdio, assim, de alguns meses, onde ele trabalhou na parte de produção do Rick and Morty, né? Da sexta ou quinta? Quinta temporada, né? Então, isso deve ter ajudado também. Sim, com certeza. E que mais? Cara, os Estados Unidos, ele tem um processo diferente de faculdade, porque eles se importam muito mais com quem você é. Essa é a parte bonita. A realidade é que tem muito mais coisa aí por baixo, como sempre tem, mas no resumo, eles se importam com o que você é, quem você é e o que você fez, sabe? Então, eu tô vendo muito em filme, tem um filme pra caramba que é sobre isso, eu acho que até acho que Spanglish, do Adam Sandler, ele fala sobre isso também. Mas tem esse negócio de escrever a redação. E aí a redação me conta quem você é, me conta por que você vai ser uma boa adição pra nossa faculdade, sabe? E isso é muito real, assim, tipo, você escreve a tua redação, tu manda pra eles, eu mandei um portfólio também, tipo, cara, essas são as coisas que eu já fiz com 0 dinheiro, com 0 qualidade de câmera, com 0 nada, mas são coisas que eu já fiz porque o que eles querem, pelo menos pelo que eu sei, né, o que eles querem é garantir que tu vai chegar lá e que, sendo bem capitalista como os americanos são, que tu vai sair e fazer alguma coisa da tua vida, sabe? Tipo, por que a NYU é tão famosa? Por que a New York Film Academy é tão famosa? Não é porque a gente sabe que o currículo deles é muito bom. É porque a gente sabe que fulano saiu de lá, a gente sabe que fulano veio daqui, que fez tal coisa, o Spielberg veio da New York Film Academy, sabe? Tu sabe essas coisas. Então, eles querem garantir que tu vai sair do curso deles e tu vai fazer um nome tão grande que vai... Já vai ser a propaganda deles. Vai jogar a faculdade pra cima e vai ter mais aluno. É basicamente isso. Então, se eles olham pra ti e falam, pô, essa pessoa é uma pessoa que gosta da parada, que produz, que quer correr atrás, que não tá fazendo um diploma porque, esse aqui é legal, porque eu gosto muito, sabe? Tá fazendo porque, pô, tem um caminho que eu quero viver, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Pra mim, eu acho que eu já ter feito alguma coisa me ajudou, sabe? Alguma coisa no sentido de, pô, eu tinha um histórico de produções de baixa qualidade que eu fiz com meus amigos, gravei no celular, mas era alguma coisa que eu podia mostrar, sabe? Eu tinha peças de teatro que eu tinha feito, eu tinha, trabalhado na Belly, eu fiz o curso de roteiro contigo aqui também. Então, esse sentimento de tu estar correndo atrás de alguma coisa, que tu tá tentando aprender o máximo possível, é muito legal. Então, se eu recomendo, tipo, eu quero começar, quero ir pros Estados Unidos, quero fazer uma faculdade lá, especialmente se for uma coisa artística, eu acho que já começa a produzir agora, sabe? Todo mundo tem celular, começa, escrever um negocinho com meus amigos aqui, ou se tu não quiser escrever, cara, acha um filme que tu gosta e recria o filme. Isso é legal pra caramba também, sabe? Acha um filme que tu gosta muito e aí, grava uma cena, e aí manda lá, sabe? É legal ter... Eles não vão olhar a parte técnica, eles vão olhar, essa pessoa já começou a correr atrás, legal, sabe? Então isso é muito massa, é tu ter essa vontade de ir pra frente. Porque aqui eu acho que no Brasil a gente tem o negócio da prova, né? Então tem o Enem, e aí vai fazer a FUVEST, que eu ia fazer a prova da FAAP, sabe? Que acaba te colocando num espaço mais, você é bom o suficiente? Você sabe disso aqui? Você aprendeu a decorar esse tema? Você funciona bem sob pressão, sabe? E lá é uma coisa mais... Esse aqui sou quem eu sou, se tu acha que eu combino com a tua faculdade, é isso aí. É mais personalizado, assim, né? Porque isso é muito importante, sabe? Eu acho que meus professores falam isso direto, que eu tô indo atrás de um mestrado agora, e tem um professor que eu amo muito, o Rob Steele, que ele é maravilhoso, e ele sempre me fala, cara,
Se tu quer ir atrás de um mestrado, vai num mestrado que faz sentido pra ti. E não só o curso. Vai pra uma faculdade que faz sentido pra ti. Porque, claro, tem faculdades muito boas. Mas tem faculdades que são muito boas e que não combinam com o teu estilo, sabe? Tipo, qual que é o teu tipo de aprendizado? Como é que tu aprende? Ou o que tu quer tirar da faculdade? Ou qual é o teu tipo de gente, sabe? Tipo, tu quer ir pra uma faculdade que é mais intelectual? Ou tu quer uma faculdade que é mais artística, sabe? Que pessoas são mais abertas. Então, isso muda muito. Nos Estados Unidos, esse negócio da vivência da faculdade é muito grande, sabe? Tipo, de tu viver no campus, tu estar na faculdade, experienciar a faculdade. Então, de muitas formas, a DePaul, que foi pra onde eu fui, a DePaul University em Chicago, ela era muito a minha cara, assim, sabe? Porque é uma faculdade que preza muito em produzir. Então, eles te dão equipamento, eles te ensinam a usar, sabe? A gente estava usando equipamento profissional desde o primeiro ano da faculdade. Então, não é uma faculdade tão técnica de, aprender a escrever, teoria. Tal. Claro, a gente lê muito, entendeu? Eu li todos os Save the Cat, desses negócios tudo. Mas ela é muito técnica também. Vai produzir técnica no sentido de mão mesmo, prática. Menos teórica e mais prática. E isso era muito meu estilo. Fica onde com a cidade mesmo? Fica em Chicago, Illinois, isso. DePaul University. E, claro, tem vários problemas com a DePaul também, porque todo mundo tem problema com a faculdade, mas foi uma faculdade que me abraçou muito bem, sabe? E isso é uma coisa que é interessante, porque esse processo de, quando eles te escolhem para a faculdade deles, eles realmente te abraçam nesse sentido, sabe? Muito mais do que aqui, eu acho. Então é tipo, cara, se tu entrou aqui, a gente vai garantir que tu vai ficar aqui. E como é que foi o teu processo para descobrir a DePaul? Como é que... Cara, O que você estudou, o que tu foi atrás e tal? Eu comecei o processo como todo mundo acha que começa o processo, que tu vai lá top 10 escolas, e aí tu vê, New York Film Academy, tu vê lá USC, que são só as faculdades que se tu for entrar, tu vai ter que... Essas as mais famosas. Vai ter que vender 1/3 do teu corpo pra lá, né? Então, ou vai ter que pegar um empréstimo gigantesco, porque os Estados Unidos assim funciona, né? Os student loans deles é uma loucura. Comecei nesse processo e aí eu entrei em contato com uma agência, não sei se posso falar o nome aqui. Pode. Com a World Study, que é aqui de Blumenau. Agência faz intercâmbio de escola também. E eles falaram, cara, legal esses nomes aí que tu trouxe, mas assim, tu tá aberto a abrir o olho e procurar em algum outro lugar, uma coisa que talvez seja mais que bom acessível. Que eles já tinham essa... Porque a realidade cara, eu acho que todo mundo deve chegar lá falando, eu quero ir pras grandes. E o problema é que não só é difícil de entrar, porque pra tu entrar numa New York Film Academy, pra tu entrar numa NYU, tu tem que conhecer a galera. Sabe, pra tu entrar numa Yale, por isso que só quem sai daí de Yale é a galera que é famosa. Porque entraram lá já era tio, já tinha pai, sabe? Então é um outro caminho. É tipo o mundo do Harry Potter. Assim, já tem um negócio, tu tem que receber a carta, sabe? Tipo, é outro negócio. Mas também é muito caro, né, cara? E é muito caro em dólar, que é muito mais caro. Pra nós pior ainda. Então eu achei a DePaul porque a World Study me falou, cara, esse lugar aqui é legal, dá uma olhada. Dei uma olhada e dei uma olhada em outras universidades. Uma que, inclusive, a mãe do meu namorado, hoje em dia, que é americano, trabalha, que é muito engraçado. Mas achei a DePaul e trabalha lá? Isso, a mãe do meu namorado trabalha numa outra universidade que eu apliquei também, que eu acabei não indo. Numa outra? Não, isso, uma outra. Que eu achei engraçado, destino é foda. Né? Mas eu achei a DePaul e eu fui atrás e eu vi, cara, o sistema deles é muito legal, assim. Eles têm aulas no CineSpace, que é o estúdio grande de Chicago. Então, se tu vê qualquer série de Chicago, se tu vai ver The Bear, se tu vai ver Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD, é tudo gravado no CineSpace, que é esse arquipélago de estúdios ali no canto de Chicago. E a gente tem um estúdio nosso lá também. Então eu passei a faculdade inteira vendo a galera do Chicago Fire trabalhar, vendo a galera do Chicago PD. Um monte de amigo meu foi no set do The Bear. A Diana, que estava aqui na Belly também, que trabalha comigo direto, minha parceira de vida aí. A Diana também, teve aulas com a galera que trabalha no The Bear, com o Gaffer do The Bear. Então isso é muito legal. Então tu acaba criando de novo esse técnico, esse prático, sabe? Essa estrutura é tipo como se fosse um lote, um quarteirão, onde tem vários estúdios. Isso. Lá são aqueles galpões gigantes. É bem como você tá acostumado quando tu vê, tipo... Quando tu vê filmes. Filmes, assim, sabe? Quando tu vê, em Los Angeles, quando tu vai... Isso, tu vai fazer esses passeios em Los Angeles, esses passeios por estúdios. É bem isso, sabe? É um galpão gigante com um monte de container e tu entra e é equipamento, as telas verdes, os cenários, tudo pronto. Tá tudo lá, então tu acaba crescendo nesse espaço, sabe? Então a DePaul tem um foco gigante nisso.
Mas achei legal por causa disso. A DePaul também me deu uma bolsa de estudos muito legal, que também é muito importante. E eu acho que muito disso por conta da minha redação, por conta dos trabalhos que eu já tinha feito. Tipo, eles realmente queriam me ter na faculdade deles, o que foi muito legal. Então isso acaba criando um sentimento de, pô, eu tô indo pra um lugar que quer que eu esteja lá desde o começo, sabe? O que acaba criando uma vibe legal, sabe? Pô, eu não quero... Tô indo pra qualquer lugar. Porque eu nunca tinha ido pra Chicago, nunca tinha saído sozinho do país, nunca tinha viajado sozinho. Medo absurdo de avião, que eu sou claustrofóbico, tenho medo de altura, então não é pra mim esse negócio. Mas tu vai com uma certeza de, tipo, eu sei que eu tô indo pra um lugar que me escolheu pra estar aqui, então vai dar tudo certo. Sabe? Cara, tu chega lá e foi 6 meses de pesadelo, porque tu se muda sozinho, do nada, no meio da pandemia, que eu fui embora em 2021. Mas eu fui bem acolhido, sabe? Pelas pessoas, pela cidade. Então não posso reclamar muito de Chicago, não. E as aplicações para as faculdades, cada uma tem o seu rol de coisas que você tem que entregar, é isso? Isso. Então, geralmente, o meu processo eu fiz pela World Study, sabe? Então eles me pediam coisas, eu ia mandando e eles iam aplicando para mim. Mas geralmente a galera nos Estados Unidos usa o que a gente chama de Common Application, né? Que é o Common App. Que é um aplicativo, um site mesmo, que tem todas as universidades, e aí tu clica, eu quero ir pra DePaul. Tu clica na DePaul e vai ter lá, mande tal coisa, envia tal coisa, barababá. Você entra no site das universidades também. Agora que eu tô aplicando pra mestrado tem muito isso, sabe? Tu entra no site, ele fala, me manda uma redação de 2 páginas sobre quem você é, uma redação de 2 páginas sobre como você ajuda a continuar com a nossa história de diversidade, porque eles têm um bagulho de diversidade muito legal nos Estados Unidos também, por agora, no sistema de educação. Me manda aqui o teu currículo, me manda aqui o que tu já fez. Eles pedem realmente tudo que eles precisam para te avaliar e para entender se você é a pessoa que eles estão procurando, sabe? Ah, legal. Isso provavelmente também está atrelado aos valores, né? Que nem tinhas falado antes ali, que tem umas universidades mais sérias, tal, aí tem umas universidades mais progressistas. Cada uma tem o seu rol de valores, que é o que eles vão, acredito eu, dar mais importância na hora do candidato. Sim. A DePaul chama DePaul porque é o Saint Vincent de Paul, que é o santo deles lá. É uma escola católica, é a maior escola católica dos Estados Unidos. Mas esse negócio de falar que é uma escola católica assusta muita gente, mas eles não são muito fervorosos quando tu diz a fé ao extremo, sabe? Eles são católicos no sentido dos valores. Então eles carregam isso com muita seriedade. Então o lema da DePaul é what must be done, né? O que deve ser feito. E o plano deles é descobrir o que deve ser feito pelo mundo, assim, o que você deve fazer para ajudar as pessoas, o que deve ser feito. O lado bom do cristianismo, no sentido, né, de o que você pode fazer pela humanidade. Exato. Então, quando eles pediram para eu aplicar, isso era uma grande coisa, tipo, o que deve ser feito, o que você pode fazer para melhorar o mundo na tua carreira, no teu ramo, sabe? Então isso eu acho muito legal até, porque desde o começo eles falam, nossos valores são esses, tu cabe nesses valores? Se sim, me explica aí por quê, se não, cara, não é pra nós, sabe? Isso é muito legal. E o da aplicação até a, vamos dizer assim, a decisão, quanto tempo isso, mais ou menos? Deles, né? A decisão deles. Putz, pra mim foi... Como é que você soube que, eu tô dentro, tal? É meses. Teve festa, tal? Meses, Cara, meses. Pra mim, eu acho que foi... Putz, eu não lembro que Covid foi isso, né? Covid foi o tempo passa de uma forma diferente. Mas eu apliquei, era 2020, tava na pandemia, apliquei, eu lembro que tava no terceirão ainda, tava online estudando para fazer vestibular na FUVEST, que eu queria ir pra São Paulo estudar cinema, porque não dá pra estudar cinema por aqui, em Blumenau. E eu não sei se hoje em dia, eu acho que agora tem uns cursos legais de cinema em Blumenau, mas na minha época eu não sei se tinha. Mas eu lembro que foi uns meses, assim, deve ter sido uns 2, 3 meses, talvez, uma coisa assim. Eu lembro que aconteceu o vestibular de metade de ano da FAAP, que tava rolando na Covid. Eu fiz o vestibular, entrei na FAAP, passei, e eles tinham um prazo. Tipo assim, até tal dia tu pode se inscrever, senão tu perde a vaga. E era uma coisa de 1 semana, 2 semanas, uma coisa assim. E eu lembro que, porque aqui tu sabe quando vai sair, né? Tipo, tu fez o negócio da FAAP, eles te falam, a gente vai mandar o resultado nesse dia, e tu tem até tal dia, tu sabe isso, in advance. Padrão, né? Que é Isso. E nos Estados Unidos não tem isso. Tipo, tu manda e, cara, tu vai ouvir entre tal mês e tal mês, se tu não ouvir, não ganhou. E depois eles acabam te mandando e-mail e tal. E eu fiz o teste da FAAP, passei na FAAP, entrei na FAAP, e aí foi, cara, tu vai se inscrever na FAAP, né? Meus pais chegaram e falaram, cara, a FAAP tá aí,
vai se inscrever, não vai? É o passarinho na mão. Exato, passarinho na mão, né? E eu falei, cara, eu vou esperar. Vou esperar até pra ver, porque vai que aparece alguma coisa dos Estados Unidos. Não sei, né? E aí, tipo assim, último dia da inscrição da FAAP, era tipo, cara, é hoje. E aí eu tava na mesa do almoço com os meus pais, e aí, pô, fui no meu quarto pegar meu celular, tinha esquecido meu celular. Aí abri meu celular e tinha um e-mail da DePaul University, nem foi, acho que a DePaul nem foi a minha primeira, mas de uma universidade americana, falando, parabéns, você foi aceito, e tu ganha um e-mailzinho bonitinho, que tem uns balãozinhos, tudo bonitinho. E aí eu lembro de, pô, sair do meu quarto, chegar na mesa de almoço assim, chorando. Aí meus pais, o que aconteceu, cara? Eu falei, tipo, passei, tá ligado? E aí a gente falou, então é isso aí. Então vamos... Então a FAAP caiu Então fora. deixa a FAAP pra lá. Que, pô, teria sido muito legal também, que eu adoro a FAAP. Mas vamos fazer isso aí, então. Sim. E fui pra lá com muita incerteza, assim, sabe? Porque o dólar tava nas alturas, ainda tá, agora tá mais ainda, né? E era Covid, ninguém tinha vacina ainda, então tava uma maluquice. Tive que fazer metade da faculdade online, né? Metade não, fiz metade de um ano online, porque não dava pra ir pros Estados Unidos e tal. E, cara, fui pra lá, assim, com grana pra ir ficar um mês e voltar, sabe? Então foi muito um passo de cada vez esse caminho todo, sabe? Por isso que me formei agora. E quando eu fui no palco lá pra pegar meu diploma, eu achei meus pais assim e falei, esse aqui é nosso, sabe? Porque não é só... Não foi só eu que fiz essa parada, sabe? Foi a família toda empurrando pra frente, pra ver se chegava no final. Porque foi uma incerteza absurda, saca? Mas a hora que eu recebi esse e-mail, eu falei, cara, vamos tentar. Porque é o sonho, né? Querendo ou não, os Estados Unidos ele tem uma hegemonia muito forte no cinema. É, a maior referência. E tu cresce meio assim. Isso eu tento explicar para os americanos direto, que é a hegemonia americana. A hegemonia americana é tão grande que tu cresce com essa mentalidade do tipo, se eu quero fazer uma coisa boa, tem que ser americano. Se o cinema que é bom, é americano. Se eu quero viver de cinema, eu tenho que ir pra fora. Então, tu cresce nessa vontade do tipo, eu só vou conseguir viver de cinema se eu for embora do Brasil. Que hoje em dia eu percebo que é muito mais o lobby americano em cima da gente desde criança do que realmente a realidade, né? Mas sempre foi um sonho. E foi um sonho do tipo, cara, vamos tentar. E aí quando chegou, tipo, cara, dá pra ir pros Estados Unidos. Foi um sentimento do tipo, caraca, vai dar certo então, vai dar pra viver de cinema. E aí eu fui pra lá e hoje em dia tenho muito mais carinho pela produção nacional do que eu tinha quando eu saí daqui. Porque tu percebe todas as manobras que os americanos fazem pra tentar garantir que sempre que tu pensa em cinema, tu pense neles. Então, lá como eu não tive a história do cinema brasileiro lá, que eu não tava no Brasil, corri atrás eu mesmo e me apaixonei muito mais pelo cinema brasileiro quando eu tava fora. O que acontece muito, né? Sai do Brasil e se apaixona pelo Brasil. Ou o cinema brasileiro sai do Brasil e o brasileiro se apaixona, né? Tá rolando agora quando estou aqui, que estourou lá fora e agora a gente ama porque estourou lá fora. É um filme excelente, óbvio, mas essa relação cinema nacional e cinema americano é uma problemática que tu vai percebendo mais quanto mais tu se conecta com esses universos, sabe? E o legal do cinema é que, na verdade, ele é a expressão da cultura daquele lugar, né? Então, uma das coisas fantásticas do cinema é isso. Tipo assim, as pessoas... Às vezes, cultura é uma palavra meio abstrata, mas, na verdade, cultura é esse caldo gigantesco que tem a ver, assim, com a experiência de vida das pessoas que estão na frente da tela, que estão com a experiência de quem escreveu aquele negócio, como é que essas pessoas cresceram, aonde elas estão ambientalmente. E garante teu espaço no mundo, né, Belly? O código de fala que é usado, né? Cara, eu cheguei lá e eu lembro que, eu fiz 4 anos de faculdade de cinema, né? E, vi 2.000 filmes, sei lá, vi muito filme. Tem uma listinha no meu Letterboxd, inclusive, que estão todos os filmes que eu fui obrigado a assistir na faculdade. E... é engraçado porque eu assisti um filme brasileiro. Que a faculdade falou pra eu assistir. Qual que era? Eu assisti... O que tu acha que foi, velho? Cidade de Deus? Cidade de Deus. Olha só. Eu assisti Cidade de Deus pra minha faculdade, minha aula de filme. Que é obrigatório pra quem tá vendo, tem que assistir também. Filme excelente. É um dos melhores do Ele Brasil é muito mesmo. bom. Ele é muito bom. Mas é engraçado porque eu cheguei lá e minha primeira aula introdutória de cinema, era introdução ao cinema, eu assisti Cidade de Deus, e eu falei, legal, começamos bem. E aí nunca mais. Nunca mais, não teve um. E cara, depois que eu fui ficando amigo dos professores, eu comecei a encher o saco, sabe? Então eu tive uma aula que era Film, Space and Memory, uma coisa assim, Time, Space and Memory. Era sobre estética de cinema, sobre lugar, espaço e memória, né? E sobre como o cinema carrega essas 3 coisas, era tudo um papo.
esse filme, eu tava tendo essa aula e saiu Retratos Fantasmas. Cheguei no professor e falei, pô, professor, tempo, espaço e memória? Retratos Fantasmas é tempo, espaço e memória. É sobre a memória do Kleber Mendonça Filho, no espaço onde ele tá, com o passar do tempo. Tu tem que botar esse filme. Aí ele foi lá, assistiu o filme, falou, pô, legal, não botou no currículo. Aí eu fui assistir, pô, a aula de filmes cult, né? Que é filmes que tem um segmento mais underground e tal. E aí, semana de Halloween tava chegando, o professor falou, cara, vou passar aqui Rocky Horror, vou passar... Acho que ele passou Black Frankenstein, uma coisa assim. E aí... eu falei, pô, professor, filme cult, Halloween tá chegando aí, pô, bota um Zé do Caixão aí pra gente, sabe, coloca bota esse aqui, bota aquele lá. Ele olhou e falou, puta, pior que eu gosto muito. Não botou também. Então, tipo, minha vida no cinema nos Estados Unidos foi tentar garantir que a gente ia ver um filme brasileiro, deu errado. Mas é complicado porque tu percebe que é quem você é, sabe? Tipo, tu chega lá na galera que gosta de filme, e tu fala, putz, eu sou do Brasil. Que filme que tu gosta que é do Brasil? E ninguém conhece, tem um sentimento do tipo, pô, ninguém sabe quem eu sou, sabe? Ninguém sabe de onde eu vim, ninguém sabe as histórias que eu quero contar. Então tu aprende essa força do cinema, que é tipo assim, cara, quando a Fernanda Torres vai lá e ganha um Globo de Ouro, tá falando pra todos os americanos que são meus amigos, tipo assim, pô... tem alguma coisa aí, tem gente legal lá também, sabe? Tem uma história lá também. Então, a visibilidade do cinema nacional, ainda mais pra fora, mas até pra dentro, né? Mostra pra gente que a gente é a gente, né, cara? Que a gente tem um lugar, que a gente tem um espaço, que nossas histórias valem a pena. Então, se tu vai pra uma faculdade que todo mundo conhece cinema do mundo inteiro, mas não conhece cinema do Brasil, é tipo, pô, então a gente não existe, né? Pô, você falou do Zé do Caixão, cara. Tem uma série, pra quem não assistiu, eu assisti há muitos anos atrás, não sei se tá em algum streaming, que é a história do Zé do Caixão. Sim. Eu acho que é Zé do Caixão mesmo. É com o Matheus Nastergalli? É com o Matheus Nastergalli. Ele faz papel, do Mojica, né? É muito boa essa série, tá? Vale muito a pena, viu? O Zé do Caixão é gênio, a mim. E um dos roteiristas dessa série é o Ricardo Greenspan, que é um dos roteiristas do Boris e Rufus. E essa conexão? Muito chique. Legal, cara. Pô, eu recomendo muito Zé do Caixão também. Meia Noite Levarei Sua Alma, Essa Noite Canaria do Seu Cadáver. Eu sou muito fã do Mojica. Ele fez filme pra cacete também. Sim. Pois é, aí isso que eu ia te perguntar, cara, sobre a grade, assim, como é que é a rotina de estudos? Na pandemia, como é que foi isso? Quantas horas por dia? Quantas matérias? Cara, a DePaul, como é que funciona? A DePaul é um pouco diferente das outras faculdades porque a gente funciona em quarters, né? A gente funciona em trimestres. Então a gente tem 10 semanas de aula por trimestre e aí é uma quantidade por ano. Acho que são 4 quartos por ano, mais um é férias, então tem todo um rolê. Mas a gente funciona... Geralmente eu tenho 4 matérias, então 4 matérias por semana, 10 semanas de aula. E geralmente a gente tem 3 horas por matéria por semana. Então são 30 horas nas 10 semanas. Tá planilhado? Tá tudo no Excel. Mas basicamente as aulas de cinema na DePaul geralmente é uma aula por semana de 3 horas e as aulas do que a gente chama de liberal arts, que é matemática, história, inglês, essas coisas, são 2 aulas de 1h30 cada, por semana. Que parece muito pouco, né? A matemática entra em liberal arts? Isso. Olha só. É LSP que a gente chama, né? Que é o Liberal Studies Program, LSP. Isso. Tá. Que daí é liberal arts no sentido de coisas que tu tem que fazer junto com o curso, que são obrigatórias, né? Então, eu tive que fazer matemática, tive que fazer história, tive que fazer artes. São parte de currículo meio obrigatório, que eu acho que deve ter a faculdade aqui também, né? De coisas obrigatórias. No Brasil também. Mas acho que o diferencial dos Estados Unidos é que tu tá 100% na tua escolha o que tu quiser fazer. Então, tipo, eles te entregam uma planilha, que é tipo, cara, se tu quer se formar em cinema no tempo certo, tu tem que fazer essas matérias aqui, e quando tu terminar essas matérias... A ordem não importa, tu pode... Mas tu pode fazer o que tu quiser. Tipo, eles te dão uma planilha e falam, essas matérias tu tem que se formar em cinema. Mas se tu olhar pra eles e falar, não, tu faz o que tu quiser. Tu faz tipo, não, eu não quero fazer cinema mais, eu quero fazer engenharia agora. Aí tu vai atrás, olha quais são as matérias de engenharia, faz as matérias de engenharia e se forma em engenharia. Tipo, tu entra na faculdade, e claro, tu tem uma inscrição ali com o colégio deles, né, que a DePaul é separada em colégio de arte, colégio de cinema, colégio de tal. Mas tu pode fazer o que tu quiser, então tu tá muito livre. E aí que vem o minor também, sabe? Então, tipo, na faculdade dos Estados Unidos, tu tem o teu major, que é o teu curso aqui, e tu tem um minor,
que é meio que um diploma meio falso, assim, sabe? Tu não... Eu acho que tem a ver aqui no Brasil, não sei, talvez, com a habilitação. Por exemplo, eu me formei em comunicação social, que seria o major, e a minha habilitação foi publicidade e propaganda, que é esse aí é o que a gente chama de concentration. Ah, é? Então eu fui formado eu tenho um bacharel de belas artes em cinema, com habilitação em direção de cinema. Ah, tá. Ali é que já entra uma certa especialização. Tem matérias a mais, matérias diferentes. Tipo, eu tive direção 1, 2, 3, 4 e 5, mas a Diana que faz fotografia teve fotografia 1, 2 e 3, e aí ou teve tem luz, roteiro, 1 e 2. provavelmente também. Exato. Tá. E a gente tem produção, tem tudo, tem animação também. Então, isso é outro caminho. O minor é... Porque na faculdade tu tem o tempo para fazer o que tu quiser, mas tu tem tuas matérias normais, tu tem um espaço de eletivas, né? Então eu tenho minhas eletivas aqui, e acho que eu tinha, sei lá, 16 créditos, uma coisa assim de eletivas. E se tu pegar essas eletivas e organizá-las num jeito diferente, com um jeito específico lá, tu recebe um minor. Então basicamente é só para dizer para as pessoas que eu cursei cinema, mas sempre que eu não estava cursando cinema, eu estava cursando outra coisa. Então eu gastei minhas eletivas todas em teatro. Então o meu minor em teatro é só dizendo que eu cursei cinema, mas quando eu não estava estudando cinema, eu estava estudando teatro. Então eu tenho um certo tipo de conhecimento em teatro, que não é o suficiente para me dar um diploma, mas é o suficiente para dizer que eu complementei com o teatro, basicamente. Sim. Então, isso é legal, porque tu tem essa abertura, sabe? Tem um monte de amigo meu, inclusive americano, brasileiro que está nos Estados Unidos, que o André, amigo meu, ele tá fazendo um minor em documentário. Então ele tem um bacharel em cinema, com uma concentração em direção, com um minor em documentário. Ou acho que talvez seja experimental, na verdade, sabe? Ele tem uma constituição experimental, um cinema experimental. Mas isso é muito massa, porque tu pode construir a tua grade meio assim como tu quiser. Isso é legal porque te dá muita liberdade, mas também é difícil porque tu tá jogado, né? Então, tipo... Você tem que ter um auto... você tem que ter um planejamento, né? Um auto planejamento. Porque, cara, se chega, tipo, a gente sabe que essa matéria aqui é muito difícil de entrar, porque é uma matéria que todo mundo quer fazer. Se eu deixar ela pro meu último trimestre, não vou conseguir fazer, sabe? Isso rolou comigo, assim, eu era obrigado a fazer direção 5 para me formar, só que direção 5 é uma matéria que tá todo mundo querendo fazer, e os caras tiveram que abrir 3 turmas a mais, e eu consegui entrar só na metade da primeira semana ali, e tava conversando com o diretor falando, cara, eu não vou conseguir entrar, e ele falando, beleza, então substitui aí com alguma outra coisa, porque isso é muito real, isso rola muito, tipo, eles te mandam um currículo, tu tem que fazer, por exemplo, tem que fazer produção 2, ou produção de televisão. Eu tive que fazer produção de televisão e eu cheguei na aula, assisti a matéria de produção de televisão, fui na primeira aula, falei, cara, não tenho tempo pra isso não. Porque a matéria era uma loucura, tipo, tu tinha que fazer uma série de televisão em 10 semanas. Tipo, tinha que roteirizar, produzir 10 episódios, gravar, editar, tipo, era absurdo. Tem a parte prática que você tem que entregar, senão tem que entregar. Não passa. Então. Não passa. Tem essa coisa de passar, não passar e tal. E aí tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Tá. E o bom é que como é jogado, como é pra fazer o que tu quiser, tu faz de novo. Mas aí tu vai demorar pra se formar, né? Então isso acaba que aqui também é igual, né? Mas eu falei, cara, não vou ter tempo pra isso. E o pagamento é são por matérias? Então você não passou uma matéria, você vai pagar ela de novo, é isso? Isso. Ou é pelo tempo? Tu paga pelo quarter, né? Tá. E só que tecnicamente esse pagamento pelo quarter são um número de matérias. É como eu era estudante internacional, eu tenho regras, né? Então eu tenho que ter pelo menos uma matéria 100% presencial, eu tenho que ter no mínimo 3 matérias, eu tenho que tem umas regras, assim. Eu trabalhava na faculdade, não podia trabalhar mais que 20 horas semanais, então o dinheiro também era pouco. Eles têm várias regras para garantir que tu, tá na aula, e 2, não vai querer ficar, sabe? Porque se tu faz muito dinheiro, tu quer ficar no país, eles querem que tu vá embora, então tem toda uma questão. Mas, então, eu tava na aula de produção de televisão e eu falei, cara, não vou conseguir fazer isso aqui. Não tem esse tempo. Eu tava gravando um outro curta na época, o Homily, que é um curta que tá aí no YouTube se quiser assistir. Como é o nome? Homily. Ok. É uma homilia. É um filme... certo. Aliás, eu não sei se tá no YouTube ainda, mas logo chega. E eu falei, não vai dar tempo de fazer isso. Eu liguei pro meu orientador e falei, cara, não quero, mas não vai dar não. E aí ele falou, beleza, então... vê se tu acha uma substituição. Aí conversei com o professor, falei, putz, tem como eu entrar nesse projeto aqui contigo, aí tu me dá esse crédito, eu substituo por esse ali. Isso rola muito, assim. Tipo, cara,
conversa com o professor, ele te dá um trabalho, conta isso como crédito, tu troca com essa matéria. Isso é muito legal. Tu faz teu curso, sabe? Tipo, eu fiz parte de uma sala de roteiristas lá, não tinha nada a ver com o currículo da faculdade. Essa sala de roteiristas me colocou como supervisor de roteiro num curta maior. E isso tudo eu consegui usar como crédito. Então tive algumas matérias que eu não tive que fazer porque eu tava nesse projeto, sabe? Sim. Então isso é legal. Porque, tipo, cara, eu não queria pegar a supervisão de Visual Effects, né? De VFX. Não queria pegar essa matéria porque não era muito meu estilo, não era muito o que eu queria trabalhar. Mas eu tava muito interessado nesse projeto do cinema que a gente tava trabalhando. Então eu falei pro meu orientador, falei, cara, não quero fazer isso aqui, conta essa matéria aqui pra lá e fechamos. Ou tipo, eu gosto muito de roteiro. Pô, cara, eu quero fazer roteiro 2, eu não quero fazer produção de televisão. Troca, sabe? Então isso é muito legal, tu constrói o teu curso. Que é uma coisa que eu acho que aqui tem menos essa liberdade, né? Então isso é muito legal, mas também, de novo, tu tem que estar em cima. Porque, tanto de amigo que eu tenho que tá no 7º ano de faculdade, porque foi se perdendo, é uma loucura, sabe? Mas é muito massa, porque daí tu faz tuas coisas, sabe? Tipo, a Jenna ama Sherlock Holmes, ama. Então a Jenna falou, cara, vou pegar uma aula de Sherlock Holmes. Aí pegou uma aula lá que era só estudando o fã-clube do Sherlock Holmes e agora a tese de medicina. Tem aulas tem assim, um monte. Tão específicas. Tem aula assim. de Beatles, sabe? De como os Beatles mudaram a música. E aí você consegue usar isso como então, a Jenna matéria, tal? A Jenna usou como o requerimento de, acho que foi de sociologia, uma coisa assim, porque legal. É o estudo do fã-clube, né? Então tem uma sociologia. Tipo, na minha aula de história, eu fiz a história do teatro LGBT nos Estados Unidos. E aí, foi só sobre isso, li um monte de peça e contou com uma aula de história, sabe? Então isso é muito legal, porque tu consegue brincar nisso. Tipo, a minha aula de religião, que como uma faculdade católica, tu é obrigado a ter uma aula de religião. Só que eles têm aula de todas as religiões do mundo. A minha aula de religião foi sobre cultura pop na religião. Então, sobre como a religião molda a cultura pop. Cara. Então isso é muito massa, sabe? Porque daí é tipo, eu não quero ter aula de religião. Porque assim, uma coisa que a gente vê no Brasil é essa coisa muito engessada que a matéria é aquela... E às vezes, dependendo do curso, você tem a mesma matéria há muitos anos. E a grade é exatamente a mesma. Assim. E essa lógica é interessante, porque na verdade tem algumas matérias que, pô, é como você aprender trigonometria construindo uma bicicleta, ou construindo outra coisa... Te ensina igual, né? Te ensina igual. Tipo, eu aprendi minha aula de física, que é obrigado a fazer física. Minha aula de física foi aula de ótica. Então, ótica no cinema. Legal. Então, cara, desmontamos câmera, fizemos o efeito de como é que essa lente funciona, falando da lei de Snell, falando desse negócio tudo, só que foi no cinema, sabe? Então, tipo, como é que a imagem mexe, como é que, se eu esticar essa lente, o que acontece com esse raio de luz, sabe? Como é que se eu aumentar o ISO, o que acontece com a abertura, sabe? Esse negócio todo de câmera. Isso eu aprendi na aula de física, num ponto de vista de física, sabe? Acontece com isso porque a luz, sabe, mexe desse jeito, reflete e tal. Então, isso é muito massa. Tu consegue criar teu caminho. Agora que a gente botou bastante água na boca e todo mundo tá vendo, a gente não falou, mas é uma coisa óbvia, né? O inglês fluente é fundamental, né? Sim. Pra você conseguir entrar, aplicar, escrever e tal, né? Eles pedem, inclusive. Eles pedem um teste de inglês. Eu tive que fazer um teste de inglês e eles têm um nível mínimo, que eu não lembro qual que era, mas eles têm um nível mínimo, tipo, se tu não conseguir entender o básico, tu não tem como entrar. Tem muita gente, e claro, aqui a gente tem que fazer uma separação entre a fluência do inglês e o sotaque. Tem muita gente que fala, tipo, meu sotaque, eu já tenho vergonha e tal. Cara, sotaque não tem importância. Sotaque é que nem a gente tem, pô. Eu tenho sotaque de catarinense, todo mundo tem sotaque. Então isso é muito legal, tu chegar lá e ver a diferença de sotaques de inglês, sabe? Tipo, um monte de amigo meu brasileiro. Tem um monte de brasileiro que eu conheço lá. Criei uma comunidadezinha massa de brasileiro, um monte de gente que eu amo muito. E é legal porque a gente tem sotaque diferente em inglês, sabe? Porque a gente aprendeu em tal lugar, aprendeu aqui, aprendeu desde tanta idade. E o sotaque muda. Mas, cara, todo mundo, desde que tu é entendido e tu consegue entender. Porque se tu tá lá, tu tá numa faculdade. Então tu vai vão querer de você uma escrita acadêmica, sabe? Então tu vai ter que ler papers de tipo, 30 páginas, 50 páginas, 100 páginas de escrita acadêmica, tipo, coisas sérias, técnicas em inglês. Tu vai ter que conversar, discutir sobre isso em inglês, sabe? Então tem esse caminho todo, tipo, tu tem que saber o inglês, cara. Tu tem que saber se expressar, tu tem que saber entender o que estão te falando, tu tem que saber botar tua opinião.
porque senão, o que tu tá fazendo lá, sabe? Mas isso também melhora com o tempo. Eu cheguei lá, meu inglês já era bem legal, mas, cara, a vivência lá te transforma. Outra coisa que eu recomendaria, se tu tá indo pros Estados Unidos, se tu quer fazer faculdade nos Estados Unidos, cara, eu amo o Brasil. Eu amo meus brasileiros lá. Eu amo a Laura, eu amo o André, amo o Nicolas, amo todo mundo que eu conheço lá, a Sara, o Zeno. Mas se tu tá entre os americanos, cara, esteja entre os americanos, sabe? Tipo, meu amigo Bruno, eu amo esse cara, a gente tá sempre junto. Só que eu também tenho muitos amigos que são americanos e que me ajudam a viver o ambiente americano, sabe? Porque às vezes rola muito, ainda mais se tu for pra países, pra estados que tem mais brasileiro, de tu, tipo, pô, vou ficar só entre brasileiro, aí não falo inglês, aí não vivo a cultura, o que também é legal, mas acaba tornando mais difícil a vida nos Estados Unidos, sabe? Tipo, eu cheguei lá e a grande parte dos meus melhores amigos, meu namorado, são tudo americano. Então tu acaba vivendo nesse meio, aprendendo a pensar em inglês, aprendendo que, cara, se eu vou te contar, como eu falei antes, se eu vou te contar uma história em português, ela vai soar de um jeito, se eu vou te contar uma história em inglês, ela vai soar de outro jeito. E não é só porque as palavras são diferentes, é porque o americano recebe informação de uma outra forma. O americano ri de outras piadas. O americano acha outras coisas interessantes, sabe? E esse é o tipo de coisa que tu só aprende morando lá. E até na faculdade isso é interessante porque, cara, tendo uma discussão na sala de aula, eu tenho que saber que o tom que eu posso falar com um brasileiro numa discussão, tipo, porra, cara, que isso? Se tu falar isso pro americano, não dá. Não dá. Sabe? Então tem que ser uma discussão mais, tipo, interessante. Eu acho que a gente deveria também, sabe? Então, mais contido. Tu tem uma outra parada. E isso tu vai pegando. E tem a ver com a cultura mesmo, claro. Né? Que a turma cresce nessa vibe lá. É muito diferente. E a gente cresce numa outra vibe aqui, né? Que são vibes diferentes, mas pô, eu acho as duas incríveis. E eu acho muito engraçado tu perceber essas diferenças. Mas tem muita coisa que tu vai ter que aprender quando chegar lá. Essa é outra coisa, tipo, mente aberta e, cara, erra pra caramba, que tem que errar também. Sabe? Tipo, quantas vezes que eu cheguei lá, falei alguma coisa, a galera me olhou, tipo, isso aí a gente... Não é isso que isso significa, não. Aí, tipo, putz, não foi isso que eu quis dizer, sabe? Isso rola muito, porque tu aprende o inglês do livro, que é um inglês. Ou tu aprende o inglês da música, ou da série, que é um outro inglês. E aí quando tu chega lá, e tu percebe que a galera na rua, hoje em dia, fala um monte de coisa, 70% das palavras não tá no livro, e tu pensa, cara, o que significa isso, sabe? O que significa essa gíria, o que significa essa construção semântica, sabe? E tu aprende, tu vai se virando, mas botar a cara a tapa é a parada, sabe? Chega lá, se teu inglês não é tão bom, cara, vai, fala, a galera vai te entender, a galera vai achar legal, porque o americano adora um sotaque, sabe? Eu acho legal, é uma vivência divertida, sabe? Mas é bom treinar, tem que ter o inglês, porque senão é difícil até de viver, né, cara? Como é que eu vou no mercado se eu não sei como é que é shampoo, sabe? Então Não, legal, e aí beleza, aí você já te formou? Sim. João, então, te formou quando? Como é que foi a... Me formei em junho. Em junho do ano passado 2024. agora? 2024. Legal. Foi uma loucura. E aí o Marlon e a Silvana foram a família foi. Tinhas falado que esse é nosso e tal, né? Minha prima tava lá também, foi muito legal. Minha prima e o namorado dela também, a Nath e o André, foi muito legal. Aí meus amigos americanos estavam todos lá, minha família tá tudo lá, foi muito legal. É muito louco, né, cara? Porque é uma formatura muito diferente, assim. Porque aqui... Isso é uma coisa que eu gosto muito mais no Brasil, eu acho. Aqui as nossas formaturas são mais intimistas. Não de tipo ser pequenas, de ser tipo sobre você, sabe? Porque a tua turma, pô, velho, não sei se tu vai saber esse número, mas quanta gente tinha que tava se formando contigo? Faz um chute aí. É que faz um tempo, né? Mas eu acho que devia ter umas 120 e pouquinho. 120 pessoas. Cara, a minha devia ter no palco umas 4.000 pessoas. Como assim? 4 mil? Tipo assim, todo mundo sentado. Um estádio? É um estádio. Um estádio gigante. Caraca. Eles te colocam sentado numa cadeira. Sim. Tipo, gente pra caramba na cadeira. Um palco. E, cara, nome. Fulano. Fulano. Eu lembro do curso do Steve Jobs famoso lá, que realmente ele tava no estádio. É uma galera. E o problema disso é que tu não tem teu tempo, sabe? Não tem como tu subir lá, apertar a mão, levanta o diploma, tudo bem, família. Fotinho e tal. Sabe? É tipo assim, chegar lá, nome, tudo bem? E sai do palco, sabe? Então 4 horas pra tu ir lá, ficar no palco um segundo e ir embora. Porque o americano é bem isso, sabe? O americano ele não é sobre você. Ele é sobre isso aí, sabe?
O americano é sobre... o que tem que fazer. É sobre eu, não é sobre você, sabe? Isso também é diferente. Não é sobre nós. O brasileiro é muito sobre nós. O americano é sobre eu, sabe? Mas isso é muito engraçado, porque daí a cerimônia é gigante. Tá, mas peraí, 4 mil, mas não era todo mundo da DePaul, então? Ou era todo mundo da DePaul? Todo mundo da DePaul, todo mundo do curso de cinema. Meu. Cara, quantos alunos tem a DePaul? Assim? Putz, muito. Joga aí, põe na tela aí. Eu não sei. Porque é a maior faculdade de cinema dos Estados Unidos. Isso é mentira. A maior faculdade católica dos Estados Unidos. Sim. Então é muita gente. E tipo assim, o meu curso, a DePaul, o curso de cinema não é na escola de cinema. De novo, ele quebra a DePaul entre várias escolas. De música, de teatro, de comunicação. E o meu curso não tá no curso de comunicação, tá na escola de Computing and Digital Media, que é a escola de computação e mídias digitais, que eu acho uma brincadeira. Mas tudo bem, acontece. Nome nada adequado. Não é sobre isso, mas tudo bem. Então, assim, tinha, galera de animação, que é outro curso, galera de cinema, galera de computação, muita gente de computação, muita gente de segurança de computação, que tem uma galera lá, porrada de gente. Então, e é engraçado porque tem aquele chapeuzinho clássico, né? E aí tem a corzinha daquele negocinho que fica pendurado, e a cor era o teu curso. Então tu sabia que esse cara era de computação, porque ele era verde, sabia que ele era cinema, que era amarelo, é bonitinho. Mas então é muita gente. Então tu vai lá em cima, o cara chama teu nome, então foi uma experiência muito louca, porque, cara, tu cresce, pelo menos eu cresci, imaginando várias coisas, sabe? Tipo, minha formatura do terceirão vai ser desse jeito, vai ser uma loucura. Aí foi Covid e não teve nada. Minha formatura da faculdade, vou chegar lá, vou estar no Carlos Gomes, vai ser... E aí foi num estádio, tive que levantar pro hino americano, sabe? Tocando hino americano em pé lá, tipo... E aí chamaram meu nome, então é uma outra experiência, sabe? E é uma experiência diferente, tipo, que é muito legal também, mas que no momento é meio surreal, assim, sabe? E o bom é que eu conhecia várias pessoas que são internacionais lá também, sabe? Tipo, meu amigo Fawad, que é paquistanês, que é um amor da minha vida, ele é maravilhoso. Tava do meu lado também, e a gente tava meio tipo, cara, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Sabe, eu indo americano, a gente sentado aqui meio perdido. E é engraçado porque nos Estados Unidos, que tu me chama de João Vinícius, que tu me conhece há muito tempo, né? Mas hoje em dia, o povo me chama de Jonas, né? Isso. Eu sou Jonas. Porque João é muito difícil, americano, e eu gosto de Jonas, então agora me chamam de Jonas. Só que nos recursos legais da faculdade, a faculdade tem o seu nome que você prefere, tu pode botar, eu botei lá Jonas. Então o professor me chamava de Jonas, tudo vinha como Jonas. Só que a parte legal era João Vinícius. Sim. Só que agora, faz um exercício aqui comigo, Bela. Ensina um americano a falar João Vinícius. Então, cara, eles me te dão uma folhinha, eles pedem teu nome e pedem, quando tu é gringo, como eu era, eles pedem a tua pronúncia fonética. Então tu escreve lá, João. E aí, cara, chega no palco, aí o cara, Sharmsen, tu ouve o Souza e fala, sou eu, opa, tudo bem. Aí tu sobe lá. Mas é muito diferente, é uma outra experiência, sabe? Mas foi muito massa. Foi um momento que eu ainda seguro muito. E esse tipo de cerimônia, assim, eles tentam deixar menos... não deixar tão chato, vamos dizer assim, com algum tipo de... Eles trazem alguém para palestrar, alguma coisa assim, não? Tem bastante palestra, na verdade. Porque é sempre o discurso do Steve Jobs que tu conhece, é isso, sabe? É uma tradição, é uma função. Então. Então a gente teve uma moça lá que falou super bem, inclusive, que era uma especialista em AI, que é outro papo também, mas era uma especialista em AI, que teve um papo legal, porque ela é uma especialista em garantir que a AI não mentia. Era um bagulho desse, sabe? Então ela fez todo um discurso, contou a história da filha dela, que aprendeu um negócio com AI que estava errado, todo um papo. Foi super legal, foi bem inspiração, assim, bem massa. Mas é isso, sabe? Tu começa, toca o hino... É uma coisa mais inspiracional mesmo. Sabe? Toca o hino, aí pá, o reitor fala, o presidente fala, aí a moça vai lá e fala, tudo bem, vamos lá. E aí tu sobe no palco, sabe? É um negócio bem filme americano. Porque o americano faz eventos tudo igual, né? Que é tudo na ponta do lápis, tudo bonitinho, tudo meio sem espaço. Aí fala do patrocinador, é uma coisa bem, sabe? E eu tive sorte porque fiquei bem próximo do Damon Kiley, que é um professor de teatro lá na faculdade, que escreveu um livro muito bom, que chama How to Work with Actors, que é sensacional, do Damon Kiley. Eu acho que esse é o nome, não sei se esse é o nome exato, mas ele manda muito bem. E ele trabalha na DePaul, e ele é o diretor dessa formatura. Tipo, ele é o diretor das formaturas. Então ele que dirige os eventos, né? Sentei com ele, a gente estava trabalhando num projeto junto, e eu perguntei, cara, como é
tá isso aí, meu. E ele falou, cara, é difícil, porque a gente tem que garantir que não vai ser chato, né? Porque a gente tem que sentar, e a gente pra caramba, e a gente tem que trazer. E também, no ano passado, fala sobre isso, o ano passado tá rolando ainda, né, o genocídio na Palestina lá. E nos Estados Unidos isso é um assunto muito sério, que a galera fala muito. Então a DePaul, tipo, passou 1 mês e pouco ali com a DePaul em guerra. Porque os estudantes, eu incluí meu namorado também, na época a gente não estava junto, meus amigos todos, a gente acampou no campus da faculdade, montou barraca, dormimos lá, tal, tocamos pandeiro o dia inteiro, tambor, em protesto contra o genocídio, sobre os investimentos na DePaul, onde é que eles estavam botando dinheiro e tal. Então, quando a gente se formou, o campus estava invadido ainda. Então tava um clima de tensão absurdo, porque era tipo assim, cara, o presidente vai estar lá, sabe? Tipo, como é que vai ser? E foi engraçado, porque minha formatura foi a primeira da minha escola, o presidente estava no palco, fomos lá, eu não apertei a mão dele, ninguém apertou a mão dele, uma galera levantou bandeira e tal, foi um evento... O presidente dos Estados Unidos? Não, da faculdade. Da faculdade. Isso, presidente da faculdade, o Manuel. Mas qual que era a questão da faculdade? Porque a DePaul teve toda uma questão de onde é que eles estão investindo dinheiro, e eles não queriam revelar onde é que eles estavam investindo o dinheiro deles, porque a faculdade dos Estados Unidos é isso, né? Tem board de investidores, todo um negócio, e a gente estava pedindo para revelar onde é que eles estavam botando dinheiro, se estavam investindo no genocídio ou não, todo um papo desse, porque tem muito dinheiro americano em Israel também. Anyway, mas estava um protesto contra o presidente da faculdade. E na minha turma rolou gente com protesto, gente com faixa, parabá. E a minha formatura foi a única que o presidente foi. Porque ele viu que ninguém estava gostando dele lá e não apareceu mais no resto. Então ele não deu discurso, ele não fez nada. Foi uma formatura diferente, sabe? Então o Damon me falou sobre isso também, sabe? Ele falou, tipo, cara, a gente não sabe se alguém vai entrar lá com a bandeira, se vão empurrar o presidente, a gente tem que ficar meio de olho, assim. Então a minha formatura de terceirão foi uma loucura por causa da pandemia, e minha formatura de faculdade foi uma loucura porque tava uma tensão, sabe? Tá todo mundo sentado mesmo. E ainda sobre esse negócio de protesto, teve ainda a greve dos roteiristas, que foi uma outra questão também. Foi bem forte lá nos Estados Unidos, tava lá também, histórico, né? Tava lá também. Eu tenho, até hoje eu tenho a plaquinha na minha casa, tá na parede do meu quarto, que a gente ganhou uma plaquinha de nós estamos com o protesto, uma coisa assim. E que também foi uma questão, porque um monte de professor meu é roteirista, né? E roteiristas profissionais trabalham na indústria, então um monte de professor meu só tinha dinheiro para continuar vivendo porque tava dando aula. Porque uma professora minha que eu tava tendo na época do protesto, inclusive, trabalhou no Blue Bloods a vida inteira, a série Blue Bloods, e com Tom Selleck, eu acho, inclusive. E ela falou que, cara, tava desempregada, se não fosse faculdade ela tava ferrada, porque foi um bagulho sério, assim, de muita gente não conseguir trabalhar. E até hoje tu vê muito isso, assim, sabe? Porque nos Estados Unidos não tem esse negócio que tem aqui de proteção estatal, sabe? Tipo, o sindicato não é protegido pelo Estado, não tem nada disso, sabe? O sindicato nos Estados Unidos é um grupo de gente. É uma empresa que faz um acordo com uma outra empresa. E a força tá só nos participantes no contrato. Nos participantes do sindicato. Sim, assim. E assim, e quando eles falam do protesto do sindicato, não é porque eles estão assinando um negócio com o governo, estamos resolvendo, é porque eles estão assinando o contrato que a guilda dos roteiristas tinha com a guilda dos produtores, venceu, eles iam assinar um outro contrato. Então nem é tipo assim, o sindicato dos roteiristas com os Estados Unidos. Não, é o sindicato dos roteiristas com o sindicato dos produtores. Sim. Então é um negócio muito de empresa, sabe? Então quem tem mais dinheiro ganha, né, cara? E quem tem mais dinheiro ganha os roteiristas. Então foi uma luta grande, porque eles estavam querendo cansar os roteiristas, né? E até onde a gente iria. A gente, no caso, né, a classe, eu não sou profissional, não tô na guilda. Mas foi também uma questão. Então, 2024 foi um ano muito tenso nos Estados Unidos, especialmente no cinema, especialmente nas faculdades, porque isso é muito legal, isso, claro, tem muito no Brasil também, que é muitas das lutas começam na faculdade, né? Porque a galera que tá mais engajada, a galera que tem menos coisa a perder, querendo ou não. Então, a gente pode acampar na faculdade lá, ficar 6 meses, sabe, dormindo no chão, porque, cara, tudo bem, a gente tá lá pra isso. Então essa é uma vida muito interessante também, ver isso nos Estados Unidos, porque no Brasil a gente conhece, por causa da ditadura, as lutas estudantis, isso é uma questão gigante aqui, mas é massa ir pros Estados Unidos perceber que eles também têm essa função, sabe, tipo, eles também estão lutando, eles também estão... Então é uma vivência que eu não esperava indo pra lá, não esperava me formar
com esse sentimento, sabe? Uhum. Mas foi interessante. Baita experiência, né? Cara, é uma vida muito, muito maluca, assim, sabe? Ir pra lá e viver essas coisas todas. E o que tá fazendo agora? Agora eu tô aqui, né? Como é que ficou? Não, nesse momento. Cara, eu me formei e os Estados Unidos ele é muito complicado com a permanência, né? A permanência depois lá, né? Tem problema com imigrante, né? Elegeram o Trump agora, que tem mais problemas ainda com imigrante. E eu tava lá quando a gente tava votando, a gente não, porque eu não voto, mas todos meus amigos estavam votando, tava lá sentado de madrugada assistindo a eleição, que durou 2 horas, porque ele foi eleito imediatamente. Então isso foi um desespero maior. Mas tá assim, sabe? Tipo, eu me formei agora, eu tenho um visto de estudante. Meu visto de estudante vai até o momento em que eu me formo, que é o visto F1, que eles chamam, né, de estudante. Só que quando você se forma, tu também ganha um OPT, que é o Optional Practical Training. Que é um visto que garante que você tem mais 1 ano para trabalhar. Para trabalhar em coisas que tenham a ver com com o teu curso, né? Sabe? Exato. Então é basicamente, no papel é para você se formar e com esses conhecimentos você tem 1 ano para conseguir aproveitar esses conhecimentos na área, para entender como é que funciona, aí voltar pro seu país e se virar lá. Então tu estica esse teu OPT por 1 ano. Meu OPT vai até agosto. Porque mesmo que eu me formei em junho, até o OPT sair já era agosto, porque é um processo gigante. Então eu fiquei 3 meses fora da faculdade, sem poder trabalhar legalmente. Então eu fiquei meio nesse limbo por uns meses, que é um desespero absurdo. Mas agora eu tô esperando até agosto. Meu plano é procurar um trabalho em faculdade, sabe? Tentando trabalhar na DePaul também, porque eu não perco os equipamentos, que a DePaul fornece vários. E também porque se você trabalha num campus de faculdade lá, tu ganha a bolsa 100%, né? Então, meu plano é arrumar um trabalho na faculdade, engatar um mestrado, e aí isso já me dá ou um visto de trabalho, ou me dá um visto de estudos, e aí fica nessa função, sabe? Porque eu amo cinema, eu quero trabalhar com cinema, eu tô abrindo uma produtora com a Jenna, que é amiga minha que a gente trabalha direto, ela fez Soldiers, ela fez o Home, ela fez todos os meus projetos juntos, ela é fotógrafa, cinematographer, né? Mas, então esse caminho a gente está tentando criar mais eventos, fazer toda essa parte artística com o nosso nome, com a nossa cara, mas também eu não posso viver só disso, né? Porque não só eu preciso de dinheiro, como eu também tenho o problema do visto, né? Então, ao mesmo tempo eu também gosto muito de dar aula, eu fui tutor de matemática lá, fiquei anos ensinando matemática nos Estados Unidos, então eu quero seguir esse caminho acadêmico também, sabe? Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de passar conhecimento, eu gosto muito de discutir conhecimento, eu gosto muito de discutir cinema. E eu percebo uma falha no sistema americano do meu ponto de vista, que é quando eles falam de cinema internacional, eles querem dizer Europa, sabe? Então, o meu sonho seria ficar lá e ensinar sobre o cinema internacional do terceiro mundo, né, cara? De nós, da nossa galera. E sobre como a gente faz um cinema muito interessante, que tem uma história não só de inventar muita coisa, mas também de ser pressionado para baixo o tempo todo, sabe? Tipo, quando a nossa indústria começa a germinar, eles empurram a gente pra baixo de novo. Então essa diferença, essa vida é uma coisa que eu quero muito passar pra frente também, sabe? E pesquisar sobre cinema, pesquisar sobre a fórmula, pesquisar sobre o meio, sabe? Sobre coisas que dá pra fazer, sobre coisas que não deveria fazer. Então, pra responder a tua pergunta, agora eu tô abrindo uma produtora para continuar trabalhando com cinema, continuar fazendo meus filmes, continuar contando histórias, experimentando, criando várias coisas, botando filme em festival pra caramba lá. E também tô tentando arrumar um emprego, arrumar um mestrado, para não só continuar me especializando e seguir nesse sonho aí de ser professor de faculdade, mas também para estender meu visto, né? Porque a questão de ser imigrante nos Estados Unidos é muito difícil. Tipo, eles te tratam muito diferente. Essa é outra coisa. Tipo, se tu vai pros Estados Unidos, é muito magia, é muito glamour, é muito legal, mas também tu vive na pele o tempo todo que tu não é um deles, sabe? Eles te deixam, isso deixa muito claro, várias vezes, assim, durante o teu dia a dia, que é tipo, não é pra tu estar aqui, cara, vai embora, sabe? Tive muita gente ouvindo isso diretamente, sabe? Amiga minha, no dia que o Trump foi eleito, ela foi no metrô falando com a mãe dela no telefone, e um cara aleatório no trem ficou em pé, foi até ela e falou, vai embora daqui que tu não tem que falar essa língua no meu país, uma coisa assim. Sim. Então isso é muito louco. Então tá vivendo com isso, sabe? Tentando criar de um lado, tentando me manter lá do outro. E vendo essa vida, né? Também tô trabalhando num festival de cinema lá,
que é o Mostra Brazilian Film Festival, que a gente fala que é o maior festival de cinema brasileiro no Midwest, que é onde eu tô lá na região. Então isso é um trabalho muito absurdo, que é muito legal. A Ariane Friedel, que é a brasileira que comanda o festival lá. Tem em São Paulo também, tem Mostra em São Paulo, é a mesma coisa. Então esse é um caminho muito massa de poder mostrar a cultura brasileira também. O meu plano nos Estados Unidos é ficar pra lá pra mostrar o Brasil pros americanos. É basicamente isso que eu quero fazer. Porque eu acho que a gente é muito force-fed, né? A gente é muito alimentado a comida americana à força. E eu quero também ir lá mostrar um pouco deles da cultura brasileira também um pouco à força, sabe? Um pouquinho de coisa boa. Um pouquinho de nós, né, cara? Pra mostrar que a gente tá aqui também. Porque essa é outra coisa, cara. Tipo, tu vai pra lá e é difícil tu lidar com esse fato de que tu não tá entre eles, sabe? De que ninguém sabe quem é o Jô Soares. Porque essa é coisa pequena, sabe? Mas, tipo, quando eu tô com meus amigos aqui, a gente fala do que a gente assistiu crescendo, sabe? Então a gente fala de, sei lá, galo frito, a gente fala de umas coisas que a gente assistia quando era criança. Tu vai pra lá e tu tem a referência deles. Porque eles falam de High School Musical, de Hannah Montana, que eu também assistia. Só que eles não têm a minha referência. Então tu não tem essa conexão, sabe? Parece que tudo que tu cresceu a vida inteira consumindo, pra eles é nada. Então isso é um sentimento do tipo, nossa, o que eu tava fazendo esse tempo todo? Sabe? Aí a gente vê o choque que a gente fala muito em soft power também, que quando a gente dá palestra e tal, porque soft power é o seguinte, é você conseguir ter influência sobre uma outra cultura com a sua cultura, né? Cara, eu falo com... E por isso que a proteção do cinema nacional é super importante, assim, cara, porque os caras, eles são muito fortes, e se a gente não tiver um governo, assim, que dê o mínimo, né, de proteção, de tela, né, de incentivo e tal, a gente não tem como competir com esses caras, porque é Davi e Golias mesmo. É claro, porque eles têm todo o poder, né, cara, e sempre tiveram. E porque desde cedo eles tiveram essa esperteza de destruir quem estava perto, né? Agora estava tendo a lei do streaming no ano passado, que a lei do streaming é para regulamentar os streamings para que eles façam parte também do grupo de empresas que trabalham dentro do cinema e da televisão, que pagam a Condecine, que é um imposto específico da área de cinema, né? Que é um imposto que faz girar a nossa indústria audiovisual brasileira. E na verdade eles não pagam. E teve uma carta da Motion Pictures of America para o Congresso Nacional dizendo, olha, não é o momento de vocês, né? Eles são bons, né, cara? Então assim, não é à toa que eles dominaram porque a gente idolatra eles também, no sentido. Exato. Tipo assim, tem coisas muito boas. Se o Spielberg te manda uma carta falando, cara, fica na tua aí. Pô, o Spielberg mandou uma carta, que legal, sabe? Então isso é muito louco. Um monte de americano veio aqui me visitar no Brasil agora na virada de ano, e a gente tava chocado com a quantidade de empresas que a gente vê aqui que tem nome americano, sabe? Tipo, coffee shop, ou tipo, sabe, bread place. E é tipo, cara, pra quê, mano? Tipo, porque é chique, sabe? Então isso eles têm um controle da gente muito absurdo, sabe? Então, isso é legal de tu tá lá e falar, tipo, cara, não, vou empurrar pro outro lado. Não sozinho, né? Tem um movimento todo, mas é muito interessante esse caminho, sabe? De tentar mostrar mais o Brasil, porque realmente eles têm muito controle. E eu encho o saco, cara. Todos os meus amigos eu encho o saco, eu mostro filme brasileiro, eu falo do Brasil direto, não cala a boca sobre o Brasil, porque é pra tentar desafiar também esse negócio. Porque o americano, ele tem essa noção de que ele sabe tudo, no sentido cultural. Porque realmente todo mundo cresce assistindo o que eles produzem. Mas eles acabam criando essa bolha, né? E claro, não é todo americano, tem muito americano aí, mas é uma coisa que é de educação, de sempre. Então é legal a gente tentar questionar isso, sabe? E questionar isso na gente também, sabe? Por que eu tive que ir pra fora? Por que eu cresci assistindo High School Musical e não cresci assistindo uma produção brasileira, sabe? Por que quando eu assistia algo brasileiro era no Disney Channel fazendo uma versão de algo que sabe? Então isso é... Por isso que eu acho muito massa quando eu venho pra cá e estão fazendo Boris e Rufus, estão trabalhando, eu acho muito massa o crescimento também de animações brasileiras, tipo Pokémon no geral tá gigante. E eu acho legal porque ajuda a criança nessa parada, né, cara? Do tipo, isso aqui é nosso, sabe? E fala a nossa língua. Foi o Cleber Mendonça Filho que falou que ele faz filme brasileiro porque um dia ele foi no cinema ver um desses filmes ruins que fala que nem a gente e o sonho dele é fazer um monte de filme ruim que soa que nem a gente, sabe? Porque é isso, tipo, a gente tem o cinema e tem o cinema brasileiro.
sabe? O nosso é o diferencial, sabe? Não é tipo, tem o cinema que é nosso e o cinema americano que é dos outros. Não, é o cinema que é o cinema e o nosso cinema brasileiro que é outra coisa, sabe? É muito estranho que o nosso cinema brasileiro tem que ter essa qualitativa, sabe? O nosso não é cinema, o nosso é cinema brasileiro. Então, o meu plano é esse também, sabe? Mesmo lá fora, fazer cinema brasileiro, fazer esse cinema aí esquisito que fala português, que é uma língua que não combina, sabe? E tu falou de soft power, o Francesco Ballerini, que é um escritor, crítico de cinema, ele trabalha, eu acho que na Belas Artes de São Paulo. Ele participou da mostra, o festival de cinema que eu trabalho lá, foi um crítico que foi convidado, ele é um querido, e ele escreveu um livro sobre soft power também, que é um livro muito bom. O Francisco Ballerini tem um livro sobre a história do cinema brasileiro também, que é muito legal, que eu recomendo pra caramba. Então, esse negócio de soft power é muito real, assim, sobre como eles têm essa mão em cima da gente o tempo todo, sabe? E, pô, tu se muda pra lá e tu sente esse negócio diariamente, assim, é uma loucura. É muito louco, é uma experiência muito absurda tu se perceber como o outro, sabe? Se perceber como brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que é boa, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa gay, então, tá ligado? Se é uma pessoa LGBT nos Estados Unidos é muito mais legal, porque é muito mais normal, sabe? É muito mais aberto, é muito mais, eles abraçam muito mais. Então, ao mesmo tempo, tu se sente como o outro em muitos momentos, tu se sente acolhido em muitos momentos. É uma dicotomia bizarra morar nos Estados Unidos, sabe? Mas é muito bom. Eu recomendo. Mas também não sei. O Brasil é muito massa. Assim, cara, o problema, eu acho que muito do problema do nosso, do Brasil tem a ver com aquele complexo de vira-lata, né? Então é aquela coisa, a gente cresceu vendo tudo que é de fora e aí a gente acaba valorizando mais tudo que é de fora, mesmo que não seja tão bom quanto algumas coisas que saem aqui de dentro. Sim. Uma vez a gente levou um projeto num lugar e as pessoas olharam o projeto assim e disseram, nossa, nem parece brasileiro. Tipo, pô, caramba, que conceito, né? Isso é complicado. Isso é complicado, né? Então, eu acho que faz parte da nossa missão, assim, todo mundo que gosta de arte, cinema no Brasil também e tal, e assim, que consiga trabalhar dentro, faz parte da gente fazer coisas tão legais mesmo que reverta, né, aos poucos. Sim. Isso é um processo demorado, tal, mas que reverta esse complexo de vira-lata que as pessoas têm, né? E também para falar do que a gente estava falando no começo sobre o meio, né, sobre o meio da animação e o meio do cinema, o meio que a gente está acostumado, ele é muito americano, né? Sim. Tem o tal do plano americano, sabe? Sim. Então, é muito legal tu também se consumir mais a arte brasileira, sabe? Porque tu acaba quebrando um pouco esse paradigma de por que tu acha que o cinema brasileiro é pior. Por que quando o cinema brasileiro chega na Netflix, quando eles fazem cena, por exemplo, tu acha, pô, eu acho muito legal, olha como a gente chegou num nível. É porque aí tu vê uma história brasileira contada no meio americano. Tipo, tu vai assistir cena é muito legal, mas cena é americanizado pra caramba, sabe? Eles gravaram como uma série americana. Então, tu não tem mais esse estranhismo que tu tem, estranhamento, quando tu assiste uma coisa brasileira, sabe? E eu acho isso muito legal, porque de tu perceber, porque a história do cinema brasileiro é isso, é tentar criar uma coisa que seja nossa, sabe? Então o Glauber fez isso pra caramba, ou se tu vai ver Macunaíma, se tu vai ver esse caminho do Nelson Pereira dos Santos, tipo, de tentar criar uma coisa que é brasileira, sabe? Não só a história, não só a cultura, e não tô falando de cair em folclore, de cair no Curupira, que também eu acho muito legal, mas tô falando de, cara, como é que o brasileiro segura a câmera? Como é que o brasileiro mostra esse personagem? Quanto tempo que o brasileiro fica nesse shot? Quanto tempo que o brasileiro corta? Quanto tempo que a gente move, sabe? Isso é muito legal, porque a gente foi treinado nesse estilo de fazer cinema do Spielberg, esse estilo de fazer cinema do George Lucas, que é uma coisa que era muito específica na época, muito jovem na época, mas que hoje em dia é americano, sabe? E é muito legal ver essa leva nova de cineastas brasileiros que estão continuando batendo nessa tecla de fazer filme com cara de Brasil, sabe? E aí os curtas, a experimentação tem um papel bem importante nisso. Muito, né? Porque tu tem mais tempo de criar, né, cara? Porque daí tu faz uma coisa rápida, que tu pode brincar mais, porque não cansa, né? Então dá pra dar uma brincada. E tem muito caminho muito massa, cara. Tipo, pô, Carvão é excelente, Pedágio eu gostei pra caramba, Tia Virgínia. Tia Virgínia é fenomenal, não sei se chegou a assistir Tia Virgínia. Não. O diretor do Tia Virgínia tava lá na mostra também, um querido. E o Fábio Moura, acho que é o nome dele. Querido. E, cara, pô, um filme absurdamente diferente, sabe? E se tu voltar na história do Brasil, de novo, Macunaíma, Rio 40 Graus, Deus de Água, Terra do Sol, esses clássicos que o povo fala direto. É
é muito legal tu perceber as diferenças. Sabe? Até Cidade de Deus, que tem uma pegada diferente, bem mais publicitária, que o Brasil é bem publicitário, né? Então tem uma pegada bem publicitária, assim, mas que é muito brasileiro também, sabe? Por isso que eles mostram tanto lá fora, porque é um bagulho diferente. Então é legal tu perceber não só as histórias brasileiras, mas como o brasileiro também usa o meio do cinema, o meio da animação, o meio dos quadrinhos, de uma forma diferente que faz mais sentido pra gente, sabe? Porque, cara, não tem muita coisa que a gente faz no cinema que não faz sentido pra nós. Faz sentido pra eles, sabe? Então é muito massa tu ver, um Marte 1, tu vê Um Dia Que Eu Te Conheci, se não me engano, que é esteticamente brasileiro, sabe? Com tudo que isso significa, com todas as pausas, com todos... Porque o Brasil vive a vida diferente. O americano é muito rápido. O brasileiro, ele senta e toma café, sabe? O americano não faz isso. O americano vai no Starbucks, que o café tem que estar no carro, tu tem que estar indo, tu tem que estar, sabe? Tem esse negócio de, vou tomar um café, tomar uma média rapidinho, sabe? Almoçar, sabe? Então isso também se transfere pro cinema. Então você tem um chamado aí, Redação Enem, sabe? Vamos mudar alguma coisa na última linha. É tipo, assista mais filme brasileiro com essa visão, sabe? Tipo, o que faz, já que a gente vai chamar de cinema brasileiro, já que a gente vai diferenciar ele do resto do cinema, por que ele é diferente? O que eu tô assistindo aqui que faz muito sentido pra mim? Sabe? Quais histórias? Onde é que eu me acho? E onde é que eu também não me acho? Sabe? O que é o cinema brasileiro que eu olho até porque, assim, o Brasil é enorme, exatamente. Exato. E aí ele tem muitas realidades diferentes, e vários lugares diferentes. Sabe? Tipo, eu tô assistindo o que é esse filme, esse Brasil, Rio, São Paulo. Aí eu vou lá e vou fazer Noites Alienígenas, que é do Acre. E vai contar uma história muito diferente, com uma outra visão do mundo, sabe? Ou Saneamento Básico. Saneamento Básico, o filme. Do Rio Grande do Sul, Sim. pô. Então isso é legal, tipo, cara, olha pro cinema brasileiro e fala, o que eu não tô vendo aqui? Sabe? Onde é que vem um Bicha Travesti? Onde é que vem um Divinas Divas? Sabe? Onde é que vem um Tatuagem? Onde é que vem essas histórias que a gente não conta? Sabe? E agora vamos contar. Porque os Estados Unidos tem tempo, tem verba pra fazer isso tudo, então acho que a gente também devia se dar o luxo de contar as nossas histórias, sabe? E eu acho isso muito do caralho. Legal, eu acho que nós cobrimos todos os temas aqui, né, cara? Fechou. Tem alguma coisa mais que você queria colocar aí, que Cara, acha importante? Muito obrigado por me receber. Muito massa voltar pra cá. Eu gosto muito da Belly, tenho um carinho muito grande por vocês, então, por ti, pela Aline, pelo estúdio. Então é muito massa poder voltar pra cá. E eu acho que o resumo é isso, sabe? Leiam livros sobre o cinema brasileiro, leiam literatura brasileira, assistam filmes brasileiros. E eu acho que talvez presta mais atenção nas coisas que tu assiste e por que a gente critica tal coisa e não critica outras coisas, sabe? Tenta achar por que as coisas são feitas. Tipo, por que a novela é desse jeito? Sabe? O brasileiro tem essa maneira de criticar a novela, mas por que a novela funciona? Por que eles fazem assim? Qual que é a força que isso carrega, sabe? Cinema é cultura, e essa cultura é o que tu falou, né? É quem a gente é, o nosso espaço no mundo. Então, o meu objetivo com o cinema é tentar dar mais espaço para pessoas como eu, assim, sabe? Pro meu mundo. E brasileiros e pessoas queer e essas paradas todas. Então, meu pedido é, cara, assiste mais filme brasileiro, sabe? E não assiste tipo, tem que ver. Assiste o filme que tu acha interessante, cara. Tem tantos filmes brasileiros no mundo aí, sabe? E eu acho isso muito legal. Parar de falar de cinema brasileiro como essa coisinha aqui que é diferente, sabe? Marginal. Marginal. Pô, o cinema marginal, então é maravilhoso. Vai atrás do cinema marginal, sabe? Tem muito, o Rogério Sganzella aí, sabe? Uma coisa mais diferente. Matou a Família foi ao cinema, do Bressani. Então, sei lá. O cinema brasileiro é muita coisa. E fazer cinema nos Estados Unidos me mostra, pelo menos, a falta que eu sinto do Brasil. Sabe? Eu venho pra cá com os gringos e eu falo, cara, essa história que eu quero contar, é nós aqui, sabe? Então, olha mais ao redor e percebe essas paradas, sabe? E vai fazer cinema, cinema é muito legal. Não deixa a galera te dizer que não dá pra viver de cinema. Vai viver de cinema. Vai viver desse negócio. Porque não é só arte, não é só a beleza ou grandeza, também é trabalho, cara. Isso é outra coisa, sabe? A animação é trabalho, o cinema é trabalho. Como todo trabalho tem que ser respeitado porque é trabalho, cara. Vai te dar dinheiro, vai fazer tu viver tua vida. É o famoso suor, né? É suor, e é trabalho. Então é parar de considerar a arte como uma coisa que é só na mente. Não, é trabalho. Bota a mão e trabalha. Que é muito legal, vale muito a pena. Legal. Sei lá. É isso. Cara, brigadão. Valeu, velho. Parabéns aí pela história.
tamo aí, né? Valeu pra quem ficou com a gente aí até agora. Não esquece de dar aquela compartilhada, aquele like. Tem sininho ainda? Tem, acho que tem. Então vai no sininho também, sininho é bom. Sininho e até a próxima aí. Obrigado, gente.